Guerra para acabar com todas as guerras. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Aqui com o Flávio Morgensen e nós hoje iremos falar sobre Primeira Guerra Mundial, sobre o curso, como ele foi feito e etc, com Flávio Morgensen, né? Muito obrigado, Muito Luciano. Olha, o Luciano, ele é a tua primeira vez sendo entrevistado num podcast, hein? Primeira vez, hein? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Depois da dor vem o prazer, depois do prazer vem o vício. A gente tá aqui, então, explicando. Muito honrado em fazer parte aqui do Oliver Talk. Que isso? Foi o segundo podcast da Panela, né? Do Senso, inclusive, porque eu acho que o Chá com a gente veio depois, ou não? Veio depois. Veio depois, E então, tem um quarto segundo... aí, hein? No prelo. Dizem que tem um quarto, né? Tem um quarto no prelo, exatamente. Tem um quarto no prelo. A gente já tá com mais novidades até do que as pessoas esperavam neste ano, hein? Ó, tem muita coisa aí sendo gestada. E Flávio Morgensen, isso é muito interessante, né? Porque estamos quase um ano aqui, é a primeira vez... Quantas vezes você já foi entrevistado por alguém? Você lembra disso? Então, não faça a mais remota ideia. Isso Né? não dá Principalmente pra um saber. podcast, né? Porque eu lembro que você deu aqui um pro Chá com a gente especial... Ah, na verdade, é que no Chá com a gente foi uma participação, né? Não fui entrevistado, é só porque eu falo demais. Então, entre várias pessoas, ali só se ouvia a minha voz. Mas entrevista mesmo é a primeira vez que eu tô sendo entrevistado no podcast. Então, antes de começarmos, não se esqueça de assinar o podcast aí no seu player favorito. E também só um aviso, o André Assi Barreto já liberou o último podcast sobre Eric Voegelin para Acho os que tem que falar assinantes. André Assi Barreto, porque senão a gente acha que é o Andreasa. André Assi. André Assi Barreto já liberou o último podcast sobre Eric Voegelin para os assinantes do Oliver Club, que você vai encontrar aí na descrição. Assinem aí, seus animais. Então, Flávio Morgensen, uma coisa interessante, está começando um curso, né, sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu acho que as pessoas, alguns já compraram, outros estão para comprar, mas eu tenho uma dúvida, que eu também não sei a resposta, e acho que seria legal você falar, por exemplo, por que alguém no Brasil, nesta terra, de repente pensa assim, vou passar 2, 3 ou mais anos estudando sobre a Guerra Mundial. Como isso começou, por exemplo, nos seus estudos, né, que a gente já conhece sobre linguística, entre outras coisas, Infowars, até sobre o seu livro Por Trás da Máscara. Porque de repente não, né, entrou a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu para essa necessidade intelectual ou coisa do gênero vir para você começar a estudar esse tema? De estudar a Primeira Guerra, então. Eu contei isso muito rapidamente numa live no Instagram. Obviamente, na live no Instagram fica pouco tempo no ar, pouca gente viu, né? Mas eu vou contar rapidamente a história. Todo mundo sabe que, na verdade, sou um estudante de literatura, né? As pessoas acham que eu estudo linguística, na verdade. Eu já contei isso algumas vezes, acho que até no Guten Morgen. Eu não estudo linguística. É só que linguística é uma coisa que eu pelo menos entendo, sabe? Porque quase todo mundo que entra em letras... tem aquelas aulas de linguística logo no começo e sofre, esquece, fala, meu Deus, morri, não aguentei. Eu simplesmente vi aquilo, pra mim foi razoavelmente fácil entender as grandes questões. Isso é muito útil pra política, mas na verdade eu sou estudante de literatura, tá? Me formei em literatura alemã. Já se formou mesmo agora, de verdade? A minha história com as letras é uma coisa assim, gritante, né? Eu larguei a faculdade acho que 5 vezes. Eu perdi a conta, não tô brincando, acho que salvo engano, acho que foram 5 vezes. E na verdade, assim, desde a adolescência, sabe, quando a gente tava estudando, pensando ainda no que a gente iria fazer e tal, sabe, que faculdade que eu vou fazer, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de literatura um pouco mais séria, não é me achando, na verdade é o que eu digo pra todo mundo, tá? Se você vai ler um livro sério, você para de gostar dos livros que são meio bobos. Sim, claro. Tipo, se você lê Dostoiévski, você não vai conseguir ler 50 Tons de Cinza, simplesmente... É uma questão de gosto, assim, simplesmente, tá, é assim. Eu não gostava da questão do modernismo, acho que na verdade se você for resumir qual que é a minha grande questão intelectual da minha vida, é a questão do modernismo. Quer dizer, por que as pessoas, até hoje, né, bem depois desse período que a gente chama de modernismo, praticamente um século depois, na verdade, a gente ainda acha que tudo aquilo que é mais recente é melhor do que o ano passado, entendeu? Sim, arte moderna, sim. por que você vai lá, coloca um risco, entra lá no museu, lá tem um quadro, tem um risco, aí fica um monte de alesmaiado lá olhando, aquele povo com cara de pateta lá, falando, olha... Que foi a grande questão também do Roger Scruton no Beleza. Lembrando dele aqui, em memória.
Qui Escate in Pace, Roger Scruton. Aliás, quem não leu, né, leia o livro Beleza. Quem não viu Why Beauty Matters, veja, porque tem com legendas em português no YouTube. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa prestigiar. Fala, bom, está aí, vejam, porque é sensacional. Então eu sempre tive essa questão, falei, mas por que, sei lá, a gente já teve Dante numa época e hoje em dia a gente tem um monte de pateta? Por que você já teve Shakespeare, hoje você... Pensa, é mais ou menos impossível você imaginar que vai nascer um novo Shakespeare. Mas como que você fez esse processo? Entrando agora, por exemplo, você por acaso tinha alguma referência pra saber que os modernos eram tão ruins? Ou simplesmente fácil. Você essa é fácil. A ler? Não, essa é fácil. Interessante isso. Essa é fácil, porque assim, quem estudou pro vestibular, sei lá, não sei quando que isso começou, mas assim, creio eu que pelo menos os últimos 30 para 40 anos tá assim. Você vai estudar 6 livros que vão cair em literatura no vestibular. Vamos supor assim, 6, 8, depende da sua faculdade. No caso da USP, desses 6, acho que 3 eram modernistas. Aí tinha lá Manuel Bandeira. Eu acho que tem muita gente que adora o Manuel Bandeira, né? Eu acho que assim, o que é interessante dele ficou muito A biografia é interessante, pelo menos. O que é interessante dele fica muito escondido na obra dele. Aí tem lá Manuel Bandeira, um monte de poesia, sabe? Oswald de Andrade, essas coisas. Eu falei, mesmo, isso é coisa de retardado, cara. Pelo amor de Deus, vamos ler. E assim, eu tive uma professora, pelo menos uma professora, quando eu era adolescente, quando eu tava lá, primeiro ano do colegial, sei lá, que ela era muito legal, porque ela mostrava assim pra gente, vamos ver como é que era a Divina Comédia. Ela mostrava lá as imagens do Gustavo Doré, lembro até hoje. Comprei a minha edição na verdade, eu já tinha em casa, perdi, eu comprei de novo a minha edição da Divina Comédia com as imagens do Gustavo Doré, porque assim, cara, um negócio com rimas perfeitas, todo maravilhoso, e é uma descida no inferno, mostrando tudo ali, todos os pecados, conforme São Tomás de Aquino, com referências da mitologia grega, da história, dos papas, tudo. Eu falei, porra, meu, aquilo ali é sensacional, por que a gente gasta tanto tempo com o Manuel Bandeira? Vai ver Camões também, ela contava toda a história lá do Velho do Restelo, como é que eram as navegações. Meu, é um filme de ação, por que eu preciso ficar lendo lá, Meu Porquinho da Índia foi minha primeira namorada, entendeu? É assim por diante. Hamlet também, ela que foi lá, me explicou a história de Hamlet, eu fui lá ler Hamlet naquela época. Eu ia mal nas aulas porque eu lia esses livros enquanto que eu tinha que ler outras coisas pra escola, né? É, normal. E eu me ferrava. A escola e faculdade sempre ferraram meus estudos, mas enfim. E aí eu comecei a falar assim, essa questão do modernismo... Aí eu comecei a pensar em fazer letras, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer letras mesmo. Essa questão do modernismo, pra mim, algum dia, sei lá, eu preciso sentar, ler esses modernos todos aí e descascar. Falava, gente, vocês estão lendo um monte de lixo. Eu lembro que eu conheci o professor Rodrigo Gurgel exatamente na época lá do Prêmio Jabuti, né? Sim. Que ele fez aquele golpe de mestre sensacional, porque todo mundo... Parece escola de samba, né? Enredo, 9,5. Sim. Samba enredo, 9,8, não sei o que. Quer dizer, ninguém dá uma nota baixa. Ele percebeu que tava todo mundo dando notas assim, tipo, 10, 9, 9,5, né? Aquilo foi terrível. Você não... Porque o brasileiro ele não tem a capacidade de falar assim, você foi mal. Então você vai falar assim, não, você tirou 9, mas você ficou em último lugar. Engano do brasileiro. Ele percebeu isso e ele falou assim, bom, então vamos fazer assim, vou manter as notas até o final. Na hora que chegar na última nota, ele falou, deu 3, 2, não sei o que, 9. Pronto, foi ele sozinho decidiu, né? Foi sensacional, acho que foi uma coisa genial que o professor Gurgel fez. Foi polêmico na época, eu lembro, quer dizer, pelo menos entre os que estavam interessados. Né? Foi um choque, entre quem se preocupa com o Prêmio Jabuti, né? Ou seja, todas as 3 pessoas no Brasil. E aí, eu falei assim, bom, o Rodrigo Gurgel já fez isso, agora eu conheci o livro dele, ele tá realmente fazendo isso, quer dizer, Rodrigo Gurgel, aliás, eu acho que todo jovem deveria ler, porque ele é um crítico literário falando mal do seu professor. Falou, seu professor tá te mandando ler José de Alencar e José de Alencar não sabe escrever, viu? Só pra te avisar, nunca soube contar uma história, uma bosta, muito rebuscado pra não ter nada ali dentro, assim por diante. Então eu falei assim, o Rodrigo Gurgel já fez, eu comecei a falar assim, olha, eu não preciso mais cuidar de literatura brasileira, thank God. Não é minha área, tá? Eu não estudo, inclusive assim, você tem a possibilidade de não estudar literatura brasileira / portuguesa, eu não fiz isso, tá? Literatura de língua portuguesa, não sou bom em literatura brasileira. Fui me focar em literatura alemã, só que lá também tem seus modernismos, né? Eu comecei a estudar essa questão do modernismo. Foi daí que você tirou o sobrenome? Não, Morgenstern não tem nada a ver. Morgenstern vem de uma música. E é judaico, né? Todo mundo acha que é alemão. Mostra isso pro alemão e vai falar, isso aqui não é alemão não, filho. É só brasileiro. Você iria pra um campo de concentração na hora. Nossa, facílimo. Porque assim, até a alt-right americana, quando vê meus tweets, os caras já falam, Morgenstern, dá uma olhada aí. Não, é bem assim. Demais pra gente. Exatamente, é um nome judaico.
Aí você tava na universidade e tal. E aí o que Alemã. aconteceu, né? Eu fiz uma viagem pra Londres, foi a primeira vez que eu fui pra Londres em 2014. Em novembro, tá? No novembro de 2014. Exatamente no mês, quer dizer, tipo, a Inglaterra tá lá, entrou pra guerra, teve uma puta crise ali exatamente em novembro de 1914, eles estavam celebrando 100 anos disso. Tem algumas histórias, né, de família, assim, tipo, no Brasil tem muito anos isso. da Primeira Guerra? Oi? Os 100 anos da Primeira Guerra? 100 anos da Primeira Guerra, 1914 e 2014. Sim. E aí tava todo mundo usando papoulas na lapela. Os cidadãos, sim. Todo mundo na rua. Você via assim, tipo, pelo menos, sei lá, 30% das pessoas, quase 30% das pessoas estavam de lapela. A gente que é brasileiro, nem na independência você vê o pessoal usando alguma coisa assim. Imagina. Os caras... Aliás, isso porque eu cheguei na Escócia, tá? Eu cheguei na Escócia depois que eu fui pra Inglaterra. E tava todo mundo lá. Eu falei assim, mas que raio que é isso, né? Aí eu fui lá, li lá correndo, a celebração dos soldados, né, da Primeira Guerra e tal. Eu falei, pô, que interessante, né? Peguei minha lapela, eu tenho uma delas, eu tenho até hoje, a outra eu perdi, uma papoulazinha de plástico, né? Aí eu comecei a estudar, eu falei assim, nossa, mas que interessante, né? Porque assim, a gente não sabe nada sobre a Primeira Guerra, não sabe nada. Tipo, a gente não... A Primeira Guerra, você estuda, assim, tipo, teve uma primeira pra ver a segunda, aí você vai lá e estuda a segunda. Sim. É tipo a camisinha, a Primeira Guerra. É basicamente pra isso. vir depois a gravidez da segunda. Exatamente. Tipo, ninguém se importa. Essa metáfora, eu vou pensar se eu coloco ela no curso, porque acho que vai assustar muita gente, mas que eu gostei dela, eu gostei. Mas enfim, aí eu comecei a pesquisar aquilo. Uma coisa me chamou a atenção, boa parte dos autores que eu mais estava estudando, eles tinham muito a ver com a Primeira Guerra. Olha só. Thomas Mann, Robert Musil. Aliás, na época eu estava pensando em fazer meus trabalhos baseado na comparação entre dois poetas, que acho que nenhum deles é bem conhecido no Brasil, que é o Paul Celan, que ele é judeu, né, um judeu alemão, escrevendo em alemão, então você imagina a ironia, cuja mãe foi morta, né, pelos nazistas, a família inteira foi morta, né, mas a mãe foi morta dentro do campo de concentração de fato. Ele tem uma poesia chamada Espenbaum, que seria Álamo, né? Eu nunca vi ela em português, eu acho. Acho que eu traduzi ela, mas eu acho que eu nunca vi ela em português. Que eu acho uma das poesias mais bonitas que eu já vi na minha vida, né? Ele contando a história da mãe dele. E comparado ao Georg Trakl, que ele também tem um estilo um pouco parecido, e que ele se matou logo no começo da Primeira Guerra. Eu falei assim, nossa, mas tipo, como é que eu nunca reparei nisso, né? Aí eu comecei a parar pra pensar nessa questão do modernismo, né? Tipo, teve expressionismo, impressionismo, aquela coisa toda. E quando é que isso aí, o surrealismo, o dadaísmo, e quando é que isso vira simplesmente uma maçaroca chamada modernismo, que vai gerar, inclusive no Brasil, nessas coisas doidas. No meio da Primeira Guerra. Você tá falando da Semana de 22? Semana de 22 ela é uma... Tem uma influência... Tem, cara, claro. Coisas que a gente não imagina, né? Não, nunca imagina. Tipo, a gente não faz a menor ideia. Mesmo porque, assim, você tem que lembrar que o Brasil, até, sei lá, pelo menos até essa época... Ele... Quer dizer, acho que é muito depois, né, que a gente deixa de ter essa influência, mas ele foi muito influenciado pela França. Sim. A França é marcada... Que sempre desiste, né? O pessoal faz até os memes, Não né? é assim, viu? A França já se rendeu. Não é assim. O Irã ameaçou os Estados Unidos, a França já tinha se rendido. Os caras colocaram o meme. Assim, os caras, você tá dizendo sou eu, né? Eu admito que eu transmiti esse meme pra cima e pra baixo, mas a grande verdade, tá? Eu já vou dar um spoiler aqui do curso da Primeira Guerra. Não é assim, viu? A França, ela só se rendeu por causa de um general imbecil na Segunda Guerra, mas ela, inclusive, ela é talvez o exército mais temido na Primeira. Pra ver como é que é. É que ela perdeu 2 guerras seguidas e depois ainda vai lá e se rende na segunda, né? Tem um salto ali, ela se rende. Então por isso que a gente tem essa visão. Na Primeira Guerra Mundial, né, tá todo mundo morrendo de medo da França, viu? Acredite ou não. Meio engraçado pensar nisso. A França, por exemplo, é um dos países do modernismo, né? Sim, você vai pensar, inclusive, E você pensa bem nessa questão artística, tá? Por isso que eu falo assim, você vai estudar a Primeira Guerra não é só pela política, não é só pelo fenômeno histórico isolado. A França é um dos grandes artifícios Na verdade, assim, ela é quase uma receptora. Todos os modernistas do mundo na época, sobretudo os russos, por exemplo, iam lá pra Paris. E Paris gostava de falar assim, eu sou a moderna, eu sou tanto a cidade das luzes tradicional, quanto também sou moderninha, sou democrática, enquanto vocês são todos imperiais, assim por diante. É incrível como os russos falam os literatos russos falam de Paris.
Ou como eles viajam. O próprio Marx já foi pra Paris também, é uma coisa impressionante isso. Então assim, era a Terra das Luzes. Então eu comecei a estudar essa questão do modernismo. Por uma mera coincidência do destino, eu fui fazer uma outra viagem pro Canadá em 2018. Aí eu já tava realmente assim, sabe, mergulhado na Primeira Guerra. Tinha, assim, falando assim, ó, isso Primeira desde Guerra 2014, então. Desde 2014. Então... 2014, na verdade, foi quando eu comecei a falar assim, peraí, vamos estudar a guerra em si, né? Não o período. Não, tipo, sei lá, de 1890 até 1930. Eu falei assim, não, vou estudar a guerra. Eu fechei ali e comecei a estudar a guerra. E 2018 eu fiz uma viagem para o Canadá. Canadá, para quem não sabe, ele mandou mais tropas para a Primeira Guerra e para a Segunda Guerra do que os Estados Unidos. Nossa, olha só. Tem livro... Eu entrei numa sessão de história de uma livraria, eu ficava tirando foto das lombadas dos livros, assim, só para conhecer, né? Tipo, depois eu pesquiso os autores e tal. A quantidade de livros sobre a participação do Canadá na Primeira Guerra foi um negócio, assim, que me deixou pasmo, assim. Tinha revistas... Não, tinha tudo, né? Livros só sobre a participação do Canadá na Primeira Guerra. Falei, não vou comprar isso, mas enfim, né? Eram coisas interessantíssimas de saber que existe, de ter uma marca ali E o Brasil? Daquilo ali. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar das duas guerras. Sério? Construímos um hospital na França, tivemos uma participação razoavelmente importante. Importante assim, obviamente, né? O Brasil, ele não é um país que manda muitos soldados. Ele não... Militarmente, ele não importa tanto. Só que o Brasil, ele tem um fator importante, que é o seguinte, no final da guerra, em 1918, tá todo mundo já cansado, esfacelado, ninguém mais aguenta... Ninguém mais tem homem pra mandar pra guerra, né? Tá todo mundo morto já. Todo mundo com muitas baixas. E começa a ter um jogo de força ali, meio empurra, não só militar, um meio empurra político pra falar assim, quem é que tá com mais alianças agora? Como é que trocou o jogo de forças? Quem é que tá mais forte, sabe? Teve revolução na Rússia em 1917. Então quem é que vai conseguir agora falar, se acabar a guerra, quem ganhou fui eu. Aliás, isso é uma coisa muito clara de contraste com a Segunda Guerra. Segunda Guerra começa com a Alemanha fazendo a Blitzkrieg, né? Invade a Tchecoslováquia, invade a Áustria, invade a Polônia e tal, anexa a Áustria, né? Invade a Polônia. Então, assim, ela começa a guerra ganhando, depois rapidinho Hitler consegue cometer a imbecilidade maior, suprema da vida, que é se dividir, fala assim, não, vou lutar com a França e com a Rússia ao mesmo tempo, toma um pau na Rússia, ganha alguma coisa ali na França mais ou menos temporária, e fica claro para todo mundo ali em questão de, sei lá, a Segunda Guerra começa em 39, em 41 todo mundo já sabe que a Alemanha vai perder. Só que você só não sabe quanto que vai durar. Sim. Então, assim, é uma guerra de morticínio, eles vão lá, criam um holocausto, assim, falando, bom, já que a gente vai perder a guerra, pelo menos a gente mata os judeus todos juntos, né? Com muito mais rapidez, assim por diante. A Primeira Guerra, não. A Primeira Guerra até a última batalha. Literalmente, a última batalha, você não sabe quem tá ganhando, quem tá perdendo. Não tem clareza em momento nenhum. Você pode pesquisar o nome das batalhas importantes na Wikipedia, Verdun, Passchendaele, Somme, assim por diante, você vê lá, casualties, né? Como é que fala isso? Baixas. Mortes. O termo No Man's Land também não veio da primeira? Também veio da primeira. Mas você só vê assim, tipo, morreu todo mundo de cada lado e você fala, mas não sei quem é que ganhou essa batalha. Difícil determinar quem ganhou. Então ficou nessa situação. No Man's Land, você sabe o que é, né? Eu só conheço o jogo The Witcher 3. No Man's Land é o seguinte. Aliás, essa é uma expressão... Pelo menos é um lugar ali que tá todo mundo já morreu, ninguém quer voltar, que é meio amaldiçoado. Pelo menos. Esse é no joguinho, né? É o lugar amaldiçoado. No Man's Land é uma expressão comum na língua inglesa, que ela não ficou comum na língua portuguesa, mas assim, é bem comum, é uma expressão realmente do dia a dia, né? Da língua inglesa, que é o seguinte, ela foi uma guerra de trincheiras, quer dizer, a primeira coisa que você fazia lá era cavar um buraco no chão, uma trilha, e você fica ali na trincheira. Essa trincheira era escura, úmida, na hora que chovia e milagrosamente, assim, parece intervenção divina, naqueles 4 anos de guerra, choveu naquelas regiões de uma maneira brutal, como não se chove normalmente em nenhum outro momento da história, né? Você vê ali a mão de Deus falando assim, bom, já que vocês querem entrar em guerra, então também vou zoar o coreto.
Dava pra você morrer afogado na lama, pra você ver o tamanho do buraco, literalmente, em que você se meteu. E você então fica ali, tipo, você levanta um pouquinho a cabeça, coloca lá o riflezinho, dá um tiro, e aí você se abaixa. E o cara lá do outro lado, ele tá do mesmo jeito também, na trincheira do mesmo jeito. Esse campo aberto entre as trincheiras é o que você chama de No Man's Land. Então, assim, na trincheira tem ratos, tem doenças, tem cadáveres, e cadáver, assim, você precisa lembrar de um detalhe, né? Não é só assim, seu amigo morreu. Você tá lá atirando, seu amigo cai do chão morto. Não, esse cadáver ele vai ficar lá, tipo, 2 meses, 3 meses, entendeu? Ali do teu lado. E você precisa fazer as suas necessidades ali. Tá cheio de verme, tá cheio de rato. Você imagina o cheiro desse lugar, tá? E no filme é tudo bonitinho, né? Putz. Tem aquele filme lá, Natal, que conta a história... Mas pera aí, o filme do Natal, veja esse filme. Fora que é com o meu ator preferido da atualidade, Daniel Brühl. O filme do Natal, como é que chama? Eu não lembro agora. Acho que é Natal mesmo. É Natal? É Natal, acho que é só Natal que conta a história do... É o exército... Tem o escocês, o francês, Sim. o alemão. Esse ator, salvo engano... Não, ele é alemão mesmo, ele não é austríaco. As trincheiras ali, velho, mais limpa que a minha casa. Pois é. Mas é uma representação artística, a gente... É óbvio, né? Dá uma... Mas vejam esse filme, é sensacional. Sim. Meu Deus do céu. Aliás, era um filme que você tinha que ter visto no Natal. Qualquer então, coisa, no no máximo, Natal. você espera pra ver no próximo Natal. Mas veja esse filme. É muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Eu te falar o seguinte... Trincheira é isso. E assim, a trincheira, tipo... Por que você ficava na trincheira, então, se era um lugar tão horrendo? Você parou pra pensar nisso? Porque você não queria tomar uma bala? Então, a vida fora das trincheiras nessa No Man's Land é pior ainda. Quer dizer, você dificilmente conseguia ficar segundos vivo. Sim, entendeu? Sim. Segundos. Era a questão assim, de você levantar. Tinha metralhadora. Foi a primeira guerra que estão os dois lados com metralhadora, entendeu? Então é um negócio assim horrendo. Então por isso que você chama de No Man's Land. Você tem uma coisa, eu tô lembrando daquele seriado, Dalton Abbey, já assistiu? Sim, sensacional. Que no final da primeira temporada começa a Primeira Guerra Mundial. Né, e o valet, né, o garçom lá que é mandado pra servir o exército inglês, ele tá na trincheira, que é gay, né? Que é gay, pra variar, e ele, pra voltar pra casa, ele levanta a mão na trincheira, assim, um cara dá um tiro, e ele volta. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, nesse seriado você percebe a mudança, né, do Lord inglês antes da Primeira Guerra, e depois, você vê que ele já não consegue mais manter o mesmo sistema, né? Isso também tem, até as próprias mudanças políticas começam aí, né? Sim, exatamente. Aliás, enquanto vocês não começam esse curso, já dou uma recomendação pra vocês também, né? Se vocês não quiserem ver o filme de Natal, que eu recomendo muito, vejam Downton Abbey, tá? Maratona agora, faz maratona de Downton Abbey até começar o curso. Porque Downton Abbey é uma série que... Até o cara que faz o Grande Lorde lá, como é que chama ele na série? Esqueci o nome dele. Não sei, mas Não é o cara mais... que Ah, todo mundo quer ser. O se cara fosse mais um rico, lorde. o cara mais rico ali da série, né? O patriarca ali da família. O ator, que é um ator inglês famosíssimo, maravilhoso, muito bom, só tem ator fantástico nessa série, né? Boa parte, inclusive, foi tomada por Game of Thrones, né? Verdade. Eles saíram de Downton Abbey e foram pra Game of Thrones. O carinha lá que gosta da Daenerys. É o cara que é apaixonado pela Daenerys, tá no Downton Abbey nas primeiras temporadas. Fantástico. E a própria a primeira namorada do Jon Snow lá, aquela que fala You know nothing, Jon sim, Snow. ela é empregadinha lá. Ela é empregadinha no Downton Abbey e depois ela volta. Na hora que termina o Game of Thrones, ela volta. É verdade, na última temporada, ela volta. O Downton Abbey ele é uma série que eu acho fantástica, tá? Uma coisa que eu recomendo pra todo mundo. Esse ator, né, que faz o patriarca, ele disse numa entrevista que Downton Abbey era Breaking Bad com chá no lugar do Crystal lá que eles fazem, né? Sim. Suspense, ação, etc. Porque assim, é toda intriga, só que assim, qual que é a grande questão de Downton Abbey? Eles mostram o que é uma família tradicional, ou seja, da aristocracia, naquele lugar que assim é do tamanho de um castelo, né? Ele mora e ele assim, ele não é o monarca, ele é só da aristocracia, ele é um lord lá, sei lá, que nem lembro o que ele era. E como é que foi isso exatamente antes da Primeira Guerra? Quer dizer, você começa a ver aqueles primeiros movimentações de modernismo, quer dizer, você tem um valet que é homossexual e que ele é aceito. E todo mundo sabe que o cara é gay, ele dorme lá no mesmo lugar, e ele começa a ser aceito. Quer dizer, as pessoas acham que essa aceitação dos homossexuais
Ela começou Depois com John Willis, né? Assim, Começou com o John Willis, assim, as pessoas acreditam ao mesmo nível, falam assim, meu, vai ver aquela série, e eu vou te falar, ela é tão documentada que, assim, se você visse a quantidade de historiadores que tinha, eu tenho o DVD dela, né, se você vai ver ela no making of, a quantidade de historiadores que eles chamaram pra aquilo, assim, tinha gente que era pra analisar como é que era servido o chá, falou assim, não, você não tá servindo o chá direito, Caramba, naquela época velho. o chá era servido dessa forma, tal, você tem que fazer assim, então, assim, foi historiador em inglês, você sabe, né, um país de historiadores, né? Então foi uma coisa pesada. E ele mostra como é que era aquilo antes da guerra, depois vem a guerra, aquela coisa brutal, e como é que foi depois. E esse choque de você falar... Inclusive, acho que tem alguma temporada que ela fala assim, um ano depois, sabe? Uma coisa assim. Na hora que você vê esse choque, você fala assim, cara, que coisa sensacional. Porque assim, você vai ver, por exemplo, a coisa que eu acho mais sensacional de todas... Ele é um pai, né, com 3 filhas, ele não tem nenhum filho homem. Uma delas... vai ter um filho sem se casar com o motorista, quer dizer, é a nobre, que ela tem um filho sem se casar com o empregado, o cara é motorista, não contente. republicano. Pior que republicano. O cara é socialista, amigão! O cara fala em socialismo na cara da aristocracia inglesa. Aí a outra filha... Tem a encalhada, né? Tem uma lá a encalhada. A encalhada. Que também, isso aí acontece até hoje, né? Encalhada. E que ela vai trabalhar no jornal. E por que ela vai trabalhar no jornal? Em primeiro lugar, por que ela vai trabalhar? Por que uma mulher vai trabalhar? Não é só, tipo, o nobre vai ter que trabalhar. Não, é uma jovem e mulher ela vai trabalhar logo depois da guerra. Boa pergunta. E aí você tem que lembrar, a outra que tenta manter um pouco de aristocracia, né? Fala assim, não, eu vou me casar de novo e tal. Mas por que ela vai trabalhar? Fala assim, você precisa lembrar de uma coisa, de um fator. Inglaterra, na Revolução Industrial, ela já começa a criar uma coisa chamada... Quer dizer, a própria industrialização, né? Com a industrialização, ela acaba causando mais poder para a classe que está dominando economicamente do que para a classe dos nobres. É engraçado que se você pegar os escritos do Marx, não os livros dele, mas assim, os artigos de jornal que ele escrevia, mais ou menos ali, tipo, 40, 50 anos antes do período retratado pela série, né? Do período da Primeira Guerra, você vai ver o Marx falando isso, falando assim, não, peraí, meu, burguês vai chutar os nobres. Sim. Não sei porque as pessoas ainda acreditam em nobreza e tal, né? E ela vai falar assim, mas peraí, se eu sou uma ricaça, o mundo tá mudando muito rápido, eu vou precisar trabalhar, tipo, ela chega lá realmente com toda a grana dela, né, já vira chefe do jornal logo de cara, mas ela vai ter que trabalhar, porque assim, o mundo tá mudando tão rapidamente que tipo, logo depois da guerra, é questão assim de pouquíssimos anos, questão de menos de uma década. Quem tá cuidando do comércio, quem tá cuidando da indústria, vai ter mais poder do que o nobre. Então a série é maravilhosa por causa disso. Inclusive no trailer do curso sobre a Primeira Guerra do Guten Morgen, você fala sobre música, porque as pessoas escutavam antes Stravinsky, antes da primeira, e depois o jazz. E na série tem isso também. Tem isso, ele mostrou, é verdade. Tem até a parte do jazz, tal. Chega a prima dela lá de Nova York, né? Nossa, você não sabe, em Nova York agora a gente não ouve mais isso, agora é só jazz. Quero ouvir rádio. Meu rádio virou uma coisa extremamente importante. Carro. Nos extras do Downton Abbey tem lá um extra só sobre carro. Meu, carro virou de repente, tipo, você tem que lembrar, essa Primeira Guerra Mundial, ela teve cavalo com baioneta, tá? O cara tava em cima do cavalo com baioneta, quer dizer, ele tinha capacidade de dar um tiro e depois ia pro mano a mano lá espetar o cara, matar o cara no espeto. Tinha metralhadora ao mesmo tempo que tinha cavalo de um cara com baioneta e metralhadora, tinha tanque. Quer dizer, foi a Primeira Guerra, foi inventado o tanque ali praticamente pra essa guerra. Quase no finalzinho da primeira, né? Porque senão não teria as trincheiras, né? Porque a ideia do tanque não era você justamente ultrapassar as trincheiras? Mais ou menos, é que o tanque ele atola, né? Ele atola com muita facilidade. A principal questão do tanque é pra ele atravessar a No Man's Land. Porque a No Man's Land você não consegue atravessar. Só que então, inclusive teve um cara que ele era um político, ele não era engenheiro, ele era um político que ele pensou, falou assim, olha, pra gente conseguir realmente ganhar postos, né, ganhar posições aqui, nós vamos precisar atravessar essa No Man's Land. Tinha arame farpado, tá? E arame farpado, eu não sei se alguém já viu arame farpado de vaca, como ele é usado nos Estados Unidos.
É que a gente pensa naquele arame farpado fininho, né? Que tem uns espetinhos, assim, de tempos em tempos. Arame farpado, como ele é na guerra, ele é um negócio, assim, pensa na coisa mais cortante que você já viu. Sabe esses negócios que tá na sua gaveta lá da cozinha, que você encosta, assim, ele corta a tua mão? Então, ele é daquele jeito. Ele é grosso pra caramba. Ele se enrola com toda facilidade, assim, que você coloca a mão a parte de cima já vem, parece uma algema, assim. Começa a se enrolar em você com toda a força. E ele rasga chega no osso com toda a facilidade, assim. Então você imagina, você tá correndo ali na No Man's Land, tiro pra todo quanto é lado, você tá correndo, chuva, névoa, escuridão, você não consegue enxergar nada, você tropeça, cai em arame farpado. Às vezes você não precisa nem do tiro pra morrer, mas assim, às vezes já teve pra casos... sair de um arame farpado desse nível deve ser... Cara, alguém precisa ir lá, arrancar pedaço por pedaço, assim, sabe? É quase uma amputação. O negócio é... Então, é isso que eu falo. A Primeira Guerra, apesar de ter menos mortes, ela é mais cruel do que a Segunda. Você morre mais lentamente, você não morre de tiro. Tirando o Holocausto, óbvio, né? Tô aqui... Essa função do combate corpo o combate, a corpo, o combate militar. Né? Tirando o Holocausto, que o Holocausto, obviamente, foi inferno. Mas ela é muito bruta nisso. Então teve um político que ele falou assim, pra gente atravessar essa parte, a gente precisa pegar um trator, colocar uma couraça metálica nele, muito forte, não sei mais o que. A gente pode equipá-lo com uma metralhadora, não sei mais o que. Esse político acabou, no final das contas, sendo um dos grandes responsáveis pelo tanque. Só pra chegar lá do outro lado, ele se chama Winston Churchill. Pouca gente sabe disso. O Churchill foi muito importante. Churchill, né? Tem aquele documentário da BBC, né? Que fala da Primeira Guerra, só que ele é muito mais concentrado na parte bélica, né? Ele não vai entrar nessas questões. E assim, o que a gente percebe é o seguinte, Flávio. Fala-se muito da Segunda Guerra, até porque dá pra você usar ela politicamente, né? Por causa dos termos nazismo, fascismo, etc. E a Primeira Guerra não se fala nada. Por quê? Porque assim, a galera fala até hoje da Revolução Francesa. não é por ser antigo, não é? Não é por ser antigo. E não é meio indireto a Marco Antônio Villa, né? Então. Mas assim, a galera esqueceu. Por ignorância, porque não dá pra ser usada politicamente, porque tem uma importância brutal. Só que, vamos ignorar essa merda aí. Acho que se você pegar, não vou dizer todos, mas assim, eu tô tentando lembrar de alguma exceção, tá? É difícil. Acho que o Modris Eckstein talvez seja uma exceção. Talvez, não sei. Talvez seja uma exceção. Mas se você pegar todos os grandes historiadores com o livro sobre a Primeira Guerra, você pega o prefácio, assim, como começa o livro do cara, o cara tá falando exatamente disso. Por que não se fala disso, que foi, tipo, simplesmente o fenômeno mais importante da história? E quando você fala fenômeno mais importante da história, eu vi que teve até gente falando assim, que reclamou de mim, né, no Guten Morgen, no trailer, ela falando, deu uma exagerada aí. Falei assim, cara, sinto muito, eu não vou te pedir desculpas, porque assim, não é exagero. Você vai perguntar pra historiadores, fala assim, quais são os 4 anos que definem o mundo? Quem estudou o tema, o cara vai falar assim, olha, antes da Primeira Guerra Mundial e depois, esses 4 anos, o mundo se torna completamente irreconhecível. Exatamente. Era rei, era nobre, era falar, nossa... será que o nosso rei, por exemplo, no caso da Rússia, né, no caso lá do Tsar Nicolau II, será que o nosso Tsar vai ter um filho homem para a dinastia? Sim. Olha o que foi depois, meu. Tipo, o mundo é irreconhecível. Onde você olha... Você pode, inclusive, pensar num país que ele entrou na guerra, ele foi muito importante pra guerra, só que ele não foi campo de batalha, que foi os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos ele foi lutar a guerra que ele chamava de guerra europeia, né? Ele foi lá pra guerra, só que não teve guerra nos Estados Unidos. Você acha que ele não ficou diferente? Meu, pensa no poderio econômico de Nova York. Verdade. O país mais poderoso do mundo antes da guerra era a Alemanha, depois era a Inglaterra, depois era a França, depois você pensava em Rússia. O que era a América, meu? Quem que era a América na fila do pão? Termina a Primeira Guerra e fala assim, o país mais poderoso do mundo agora se chama Estados Unidos, vamos montar o Império Americano, agora toda a paz mundial depende do que os Estados Unidos mandam, vamos ver o que o presidente tá fazendo. Meu, você acha que o europeu tava preocupado com sucessão de presidente nos Estados Unidos? Poxa, eu vi até uma questão do Ortega Gasset, fala em um dos seus livros, sobre a mudança, né, do eixo do poderio europeu pra América, né? Isso é só uma curiosidade, né? Mas então, continuando. Aliás, o primeiro episódio do Guten Morgen, eu coloquei como subtítulo uma frase do Ortega Gasset falando exatamente isso. A Europa não é um continente, é um equilíbrio. Sim. Que é justamente o que vai balançar o mundo. O Game of Thrones. É tipo um gigantesco Game of Thrones ali. A resposta sobre por que a Primeira Guerra não é... Exatamente. É importante. Se você já viu Game of Thrones, você vai entender por que a Primeira Guerra é tão importante. Então, o sistema financeiro mundial que nós temos hoje, dominado por Wall Street...
Quer dizer, se você quiser montar uma grande indústria de tecnologia, do que você quiser, sei lá, na Dinamarca, você provavelmente vai ter que pedir dinheiro, grandes empréstimos de Wall Street, dos bancos de Wall Street, dos bancos americanos. Por que isso? Por causa da Primeira Guerra. Foi bem no meio, na hora... Os Estados Unidos entram na guerra, inclusive é uma grande reclamação, né? Uma grande questão discutida entre os historiadores. Por que a Inglaterra entrou na Primeira Guerra? Ela não tinha nada a ver com o arquiduque, entendeu? Por que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra? Logo os grandes países capitalistas, entendeu? E eles lucraram pra caramba, eles ficaram mais poderosos do que menos poderosos, entendeu? Então, tem todas essas questões aí no meio. Até liberais vão gostar, tá vendo? A Primeira Guerra, então, não é estudada simplesmente por ignorância. É porque ela é muito complexa, tá? Vários historiadores vão se perguntar isso. Você não tem uma clareza, como é na segunda, de você falar assim, olha, você tem... Mesmo que você... Pensa no Brasil, tá? Brasil você tem eleitor do Lula, do Haddad, e você tem eleitor do Bolsonaro. Só que aí você olha você pega vai lá ver no Netflix, ou você, sei lá como é que você vai fazer, você vai ver o Resgate do Soldado Ryan nesse final de semana. Qual é o lado certo e qual é o lado errado? Na Segunda Guerra é bem mais claro. É bem claro. Quer dizer, mesmo o eleitor do Haddad, que é super anti-americanista, ele gosta de ver americano fuzilando nazista na Segunda Guerra. É muito claro. Você pega um filme como O Pianista, por exemplo, nas cenas finais ali, puta, filme maravilhoso, assim, filme maravilhosíssimo. Você pega ali nas cenas finais, o Spielman, né, inclusive ele tem esse nome engraçado, né, porque Spielman é playman, né, em inglês, né, o tocador, né, o cara que toca. Tem uma hora, né, que um soldado nazista conhece ele, vê ele tocando piano e fala assim, qual que é seu nome? O cara fala Spielman. Ele fala, um bom nome para um pianista, né? Olha, só não dá pra saber na legenda. Não dá pra saber em português. Eu lembro dessa cena aí. Eu falo, bom nome. Um bom nome para um pianista, Spielman. O Spielman, ele ouve tiros, ele fala assim, eu ouvi tiros do outro lado. Aí o cara fala assim, os russos estão chegando, você logo vai ser liberto. Nós, aqui no Brasil, sei lá, um eleitor do Bolsonaro vê aquele filme e fala, uau, finalmente, quer dizer, tipo, um eleitor do Bolsonaro torce pra União Soviética sob Stalin contra nazista, porque é muito claro. Agora, quem é que tá certo, quem é que tá errado na Primeira Guerra Mundial? Cara, é um inferno, sabe? Nenhum historiador concorda um com o outro, divide-se em duas facções, né? Entre os historiadores, a maior de todas é que culpa a Alemanha. Fala assim, não, a culpa é da Alemanha, militarista, nacionalista, provocou, sabe, é muito agressiva, tinha um linguajar muito agressivo, provocou toda a guerra. E o outro lado, que é minoritário, mas ele está crescendo numa velocidade muito grande, inclusive com muitos historiadores britânicos, é o que culpa a Inglaterra. Olha, ou que pelo menos tira a culpa da Alemanha. Fala assim, não é bem culpa da Alemanha, não sei mais o que. Tem muita teoria da conspiração no meio, muita gente culpando judeus até hoje, tá? E não é só nazista. Tem muita gente falando que era o sistema financeiro, por exemplo. O sistema financeiro de Wall Street até hoje é dominado por judeus, assim por diante. Então porque os Estados Unidos entraram na guerra. Tem pra tudo quanto é gosto. Então assim, fora a complexidade de você entender o fenômeno, né? Quem tá brigando com quem, com por quê, é dificílimo. E agora você tá falando, lembrei, por exemplo, que na Alemanha eles tinham Kaiser ainda, né? O não era nem tipo uma espécie de imperador. Na Rússia. Na Alemanha e na Áustria. Os dois se chamavam Kaiser. Só que a Áustria, na verdade, era Império Austro-Húngaro. Aliás, é um dos países mais importantes do mundo para você entender naquele período. Por causa do seguinte, pouca gente sabe, e aliás, a guerra foi o que acabou com isso, tá? Até o nazismo tenta pegar um resquício disso. A Alemanha, ela foi unificada ali na década de 70 do século XIX. Otto von Bismarck? Otto von Bismarck, né? Pelo chanceler. Ele que foi lá, teve a ideia de unificar um monte de condados, de pequenas cidades e pequenas províncias, e falar, vamos formar um país unificado? Por que não, né? Eu honestamente, assim, uma visão particular minha, tá? Isso aí você pode discordar de mim. É uma visão particular minha. Eu acho que a unificação da Alemanha e a unificação da Itália foram uma das coisas que mais destruíram o mundo. O pessoal sempre fala do norte protestante e o sul católico exatamente. Na Alemanha. Os caras juntaram isso. Pra quem não conhece a Alemanha, essa questão é tão premente que assim, até hoje você paga imposto diferente na Alemanha conforme a sua religião. Nossa, acredite cara. ou não. Até hoje, tá? Você vai lá hoje. Não imaginava nem que se pagava imposto por causa disso. Não contente com isso, a gente tá acostumado por exemplo, você pensa no Brasil tem católico, geralmente é o católico do IBGE, né, que é católico batizado, sabe, ele vai na igreja e batizado que em velório. Espírita também, católico espírita, essa jabuticaba brasileira.
E você tem quem geralmente é mais praticante de fato, né? Mais assíduo em relação à sua religião, que leva aquilo ali a sério na sua vida, não só na igreja. É o evangélico que ele tá geralmente na periferia dos grandes centros urbanos. Agora o Nordeste, por exemplo, já é bem católico realmente, né? Católico de fato, praticante, etc. Padre Cícero e etc. Padre Cícero, assim por diante, né? Pernambuco, Paraíba, são estados realmente católicos, Sim, né? sim. Bahia já é uma zona e São Paulo aí é a zona completa. Porque, O Alto assim, da Compadecida, né? exatamente, aquilo ali. Na Alemanha, não. Quer dizer, na Alemanha, assim, é o norte praticamente 100% protestante e o sul praticamente 100% católico. Não existe igreja luterana... Que eu me lembre, não existe igreja luterana em Munique, por exemplo. No interior da Baviera, então é zero, assim. Você tá andando na estrada, você vê a imagem de Nossa Senhora ali que os moradores deixaram. Quando então. se ensina história, fala assim, não, a Alemanha protestante, então você não imagina que exista um catolicismo que possa surgir da As Alemanha. pessoas acham que o Bento XVI, assim, surgiu do nada, né? então. Do éter. Então, assim, o que acontece? A Alemanha, ela foi unificada e ela se torna, de repente, o país mais poderoso do mundo. É simplesmente isso, assim, tipo, o país mais poderoso do mundo é a França. Inglaterra realmente tem a Revolução Industrial, tá ficando assim muito rica e tal, mas o país mais poderoso do mundo que importa, inclusive intelectualmente, né? Tenta pensar nos grandes escritores, nos grandes filósofos, como é que a França é extremamente relevante pro mundo ali. Só que ela no século XIX, isso é uma coisa que também, assim, só quando eu fui estudar a Primeira Guerra que eu fui perceber isso. Na metade do século XIX, a França tá numa decadência, inclusive intelectual, brutal. Você vai pensar inclusive nos grandes nomes que vão ficar famosos na França, até por exemplo de pintores, você vai ver como vários desses caras têm sobrenome polonês, por exemplo, entendeu? Tá que nem hoje então, só que hoje tem nome árabe. Pois é, tipo, naquela época eram os eslavos, né? Agora são os árabes. E a Alemanha foi unificada, virou tipo, simplesmente tem o exército mais poderoso do mundo. Tô enriquecendo muito mais rapidamente do que a Inglaterra e muito mais rapidamente de uma maneira assustadora, assim. Você tem que pensar que boa parte dessas grandes indústrias que a gente pensa da Alemanha estão surgindo ali. Então, assim, logo... Volkswagen. Volkswagen, BMW, né, no caso, né, BMW. Várias dessas indústrias estão ali. Por exemplo, você ter uma ideia, Mercedes-Benz, né? Para você ter uma ideia, um ano antes da guerra, em 1913, em janeiro de 1913, eu tava falando que a Áustria é um país muito importante, né? Porque ela era o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro significa assim, você pegar quase, vamos dizer, 11 países ali do leste europeu e unificar no Império. A capital fica em Viena, tá? Uma espécie de subcapital fica em Budapeste. É uma monarquia dual, então ele é Kaiser da Áustria. Ele, ao mesmo tempo, ele é rei da Hungria. Ele é um império dual. Em janeiro de 1913, Viena é tão importante, a Universidade de Viena, né? Você vai pensar nos grandes intelectuais que vão criar a modernidade, boa parte deles passou por lá. Quer dizer, Paris deixa de ser tão importante, a Universidade de Paris, inclusive, deixa de ser tão importante. Kafka de lá, não é também? Otto Maria Carpo? Otto Maria Carpo estudou na Universidade de Viena. Estudou, inclusive, na Universidade de Viena. Eric Voegelin estudou na Universidade de Viena. O Kafka, na verdade, ele é do Império Austro-Húngaro, mas ele é ele é tcheco, né? Ele é de Praga. O professor do Voegelin lá, que escreveu o livro Capitalismo e Protestantismo. Hans Kelsen. O Hans Kelsen, ele vai escrever a Constituição da Áustria, né, no final da Primeira Guerra também, quando deixa de ser uma monarquia. Também, eu não tenho certeza, mas acho que ele é da Universidade de Viena também. Músicos, inclusive, vão estudar em Viena. Aí você vai pensar, por exemplo, nos modernistas. Freud, Viena. Quem tava lá em Viena em janeiro de 1913? Acho que no dia 2 de janeiro, um dos caras chegou lá. Stalin. Stalin tá em Viena. Adolf Hitler tá em Viena. Em 13? Ou pelo menos antes da Segunda Guerra. né? 1913. 1913. Janeiro de 1913, eu te garanto, estão todos esses juntos, ó. Tá Freud, Trotsky, Stalin, Adolf Hitler, Wittgenstein. Quem mais que a gente pode pensar? Tá todo... O Mussa não? Mussolini não. Mussolini, ele vai... Mussolini é meio burro, né? Mas sabe que faculdade que Mussolini fez? Letras. Unip? Desculpa. Ele fez letras. Ele fez letras, inclusive ele tinha obsessão com literatura alemã também, né? Então eu tomo cuidado com esses caras aí que estudam literatura alemã, que
geralmente dá merda. Geralmente eles querem que a guerra com outros países. Sai explodindo coisas aí, matando os outros na rua. Mas é interessante isso que você tá falando, porque figuras como Stalin e Hitler, pelo menos quando nós vamos aprender sobre eles, parece que são figuras que surgiram do nada. Uhum. Não houve uma construção ideológica anterior de algum intelectual que vieram dessas épocas que você tá falando, né? Uhum. Tem um documentário, inclusive, na Netflix, que fala quanto se extraiu antes do Hitler chegar. Muitas ideias anteriores a ele veio, né? Que eles eram só um cabo, né? Aí ele conseguiu vamos dizer, ser o representante, né? Inclusive, acho que ele matou o próprio intelectual que formulou essa ideologia nazista, que eu não lembro o nome agora. Eu acho, não tenho certeza. Foram vários, né? Só pra dar um gostinho, o Hitler, eu acho que uma das questões fundamentais, salvo engano, eu já falei isso em algum podcast do Guten Morgen, não lembro agora de cabeça, mas salvo engano, acho que eu já falei. O Hitler, ele faz uma coisa na Primeira Guerra que eu acho que é extremamente importante para entender essa discussão que a gente tem sobre nazismo hoje. Uhum. Ele não luta pelo Império Austro-Húngaro. Ele luta pela Alemanha. Ele nasceu numa cidade que fica na fronteira perfeita ali com o sul da Alemanha. Fronteira, assim, uma cidade fronteiriça. O pai dele, inclusive, sabe o que o pai do Hitler era? Guarda de fronteira. Olha, ele era guarda de fronteira, então quer dizer, ele tinha livre acesso, tipo, ele se considerava mais alemão do que austríaco, definitivamente, né, eu não preciso ter muita dúvida sobre isso, mas ele se alista pelo exército alemão. E por que ele faz isso? E pior, assim, você pega a biografia do Hitler, você vai ler isso com toda facilidade. Não é uma questão escondida. Não, tá descarado ali. Ele fala abertamente disso o tempo todo. O Império Austro-Húngaro, como eu falei, a Áustria, o que a gente chama hoje de Áustria, né, mas o Império Austro-Húngaro era um dos países mais importantes do mundo. Sobretudo, se você for pensar intelectualmente. Quer dizer, você tem a filosofia, por exemplo, Edmund Husserl, tava tentando lembrar, o Edmund Husserl. Ele é um cara lá da... Não lembro se é da Ucrânia, não lembro agora qual país que é a cidade dele. Ele vai para Viena também, estudar ali em Viena. Escola Austríaca de Economia, para os nossos amigos liberais. Viena, direto, mas todo mundo tá indo para lá, sabe? Inclusive você tem que lembrar, na Escola Austríaca de Economia, naquela época ela era austríaca de fato, né? Quer dizer, eram austríacos. Só que logo, tipo, quem também quer estudar economia é igual a escola de Frankfurt, né? Ela começa em Frankfurt de fato. É que hoje você pode ser da escola de Frankfurt sem nunca ter pisado na cidade. Sim, sim. Mas todo mundo acorre ali. Fala assim, não, peraí. Eu lembro quando eu fui pra Áustria, era fácil você ver o nome, né, dos pensadores da escola austríaca na rua, assim, né? Rua Bambawerk, faculdade, praça, sei lá o que, Karl Menger, umas coisas assim, né? Mas a Áustria, ela tá extremamente importante, tá? Importante com uma intelectualidade vibrante. Ela que tá discutindo os grandes temas do mundo, tá? Todo mundo tá atrasado em relação à Áustria, todo mundo tá ali atrasadíssimo, e a Áustria, ela se torna uma questão pro mundo, porque assim, todo mundo primo. A aristocracia, né? E aí o Hitler vai lá, olha pra aquele negócio e fala assim, tá, mas espera aí, eu sou um nacionalista alemão. Aliás, uma das primeiras coisas que a gente vai discutir nesse curso é o que é nacionalismo. Sim. E por que o nacionalismo daquela época não é tão parecido com hoje, mas às vezes é meio confuso. O que é esse termo nacionalismo? Porque assim, ele tem muitas acepções, a gente vai ter que discutir isso. Ele fala assim, eu sou um nacionalista alemão. Sabe o que o Hitler tá pensando? Ele tá pensando, assim, eu quero um país alemão. Todo mundo que é etnicamente alemão, que é linguisticamente alemão, que fala alemão, eu quero colocar num único país. Enquanto que essa porcaria desse Império Austro-Húngaro, pouca gente também sabe disso, e o Hitler é claríssimo na sua autobiografia, ele odeia mortalmente, com todas as forças, mais ainda do que judeus, a antiga monarquia austro-húngara. Eu falo, se tem uma coisa que o Hitler odeia mais do que judeus na vida, é a antiga monarquia do Império Austro-Húngaro. Sabe por quê? Porque os caras criaram um império. Império você tem que lembrar, né? Império é mais do que um país. Sim. O império é mais do que um país. Os caras criaram um império deixando todas as etnias lá juntas. Então tinha bósnio, tinha tcheco, tinha todos os eslavos juntos, tinha tudo que o Hitler detestava. Ele falava, por que eu vou lutar pra esses caras? Eu vou lutar pela Alemanha, atravessou a fronteira e se alistou pela... Então assim, quando vão lá discutir, mas o Hitler é conservador ou não? Pensa nessa questão por um segundo, você já consegue responder se ele tá mais alinhado com os revolucionários ou se ele tá mais alinhado com os conservadores. Pô, isso é uma boa questão. Eu pensei que a resposta seria, enquanto você tava falando, é que, porque esses reis e monarcas e imperadores criaram a Primeira Guerra Mundial.
Não, Hitler adora a Primeira Guerra, inclusive, já aviso, tá? No Guten Morgen Go, né? Nessa primeira temporada sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente vai citar muito Hitler, vai citar muito Mein Kampf, que é um livro bastante interessante para se entender a Primeira Guerra. A Primeira Guerra é tão interessante que você pega comunista falando sobre ela, tem muita coisa historicamente relevante. Você pega um nazista como Hitler, tem muita coisa historicamente relevante. Inclusive, você precisa... pouca gente também conhece, né? Erich Ludendorff. Erich Ludendorff. O Ludendorff, ele foi vamos dizer... O da promoção, hein? O da promoção. O meme da promoção. O meme da promoção, sorrindo foi o Ludendorff. Até que dia vai a promoção? Sexta-feira, dia 17. Sexta-feira, dia 17, 11h59. Você vai poder comprar o curso. 11h59, exatamente. Aqui na descrição, tá? Vai estar na descrição aqui do Oliver Cast. Então, Oliver Talk, desculpa. Oliver Continuando Talk. sobre o sorrisinho do Erich Ludendorff. O Erich Ludendorff, ele vai ser, vamos dizer, tem 5 generais alemães extremamente importantes, só do lado alemão, né? Na primeira. Por isso que eu falo, de uma complexidade brutal, né? Não é igual Segunda Guerra que você fala, tal cara, já era. Ganhou e pronto. Goebbels, não sei quem mais. Tranquilo. Pois é. Acabar com ele. Não é uma coisa. Tem trocas ali no meio, um cara que detesta o outro, um cara que desfaz o que o outro fez, assim. Ludendorff, ele vai ser, vamos dizer, cronologicamente o segundo grande general importante da Alemanha, né, logo depois do Schlieffen. E o Ludendorff, ele vai ser um cara extremamente relevante para duas coisas. Em primeiro lugar, ele é o grande proponente, talvez o maior de todos, da teoria da punhalada nas costas. Quer dizer, a Alemanha perdeu a guerra por causa dos judeus. A Alemanha perdeu a guerra por causa dos bolcheviques. E segundo lugar, ele vai ser um dos grandes criadores de uma espécie de revival nacionalista étnico na Alemanha. Quer dizer, o Hitler tem o grupo dele. Salvo engano, Ludendorff, ele se filia ao nazismo, ao partido nazista, né, antes do Hitler chegar ao poder. Sim. Depois ele briga com Hitler e vai criar seu próprio grupo racista. Então cada um ali tá numa questão diferente. Ele morre antes da Segunda Guerra, mas ele morre com Hitler no poder. E ele, inclusive, um dos seus últimos escritos relevantes, você vê assim, essa frase é muito fácil de você achar, né? Talvez seja a frase mais famosa dele, que ele fala que o Hitler não tinha a menor capacidade de governar um país. Então você vê assim, conseguiu 4 anos, pelo menos. Durante 4 anos. Não, foi mais, né? Ele tomou o poder em 33 verdade, e vai até 45, né? A guerra, só que foram 6 anos, né? Quase 6 anos. Já que a gente tá falando um pouco de ideologia, o que eu fiquei espantado, que com certeza você vai abordar no curso, é como a Alemanha resolve pegar, vamos dizer assim, porque ela tem vários países como inimigos ali, né? Você tem a Rússia de um lado, a Bélgica, a França, né? E a Inglaterra. A Bélgica não é um país, mas ok. E eles começam a usar a ideologia, né? Começam a enviar agentes para você criar tumulto nos países, revoluções, né? Ajudaram a Rússia a fazer revolução justamente para, enfim, desestabilizar o país, né? Por que eles fazem isso? E como é que surgiu essa ideia, assim, de você... Eu não sei se estou indo muito profundo na questão, mas... é muito mas legal isso é muito interessante, porque hoje é mais ou menos assim também, né? Sim, e essa é uma das questões que eu lembro até de ver o Olavo de Carvalho comentando algumas coisas sobre isso. Eu falava, mas isso aqui deve ser uma besteira, não é possível. Porque o Olavo, ele tem um grande defeito incorrigível, que eu sei que ele nunca vai corrigir na vida, que ele presume que sua audiência tá entendendo tudo, que já leu exatamente a mesma coisa que ele. Ele vai lá, solta uma frase no Throat Speak, completamente fora de contexto, e todo mundo vai lá, zoa a frase por anos depois, né? O Foro de São Paulo, lembra quando ele... o Foro de São Paulo. Aí todo mundo 10 anos. Começa a fazer esse tipo de coisa. Eu lembro que, salvo engano, foi num Throat Speak, por exemplo, que ele falava muito do Anthony... Como é que chama o cara? O cara Negro, né? Não. O Anthony Sutton. O Anthony Sutton, que ele fala assim, a Revolução Bolchevique foi com dinheiro americano. Que é o livro do Sutton, né? Como Wall Street financiou a Revolução Bolchevique. Você fala isso pra um comunista brasileiro, o cara vai rir da tua cara, falar isso é uma coisa lunática, não faz o menor sentido. Na hora que você vai ver o livro, você fala, caramba, meu. Então, assim, tem muitas dessas questões complicadas e a Primeira Guerra foi abarrotada delas. Por exemplo, o próprio Ludendorff, de quem eu tava falando, eu já tô aqui apresentando ele pra quem não conhece. O Ludendorff, ele que odiava a esquerda a todo custo, ele odiava revolucionários
com toda a força da vida dele, ele resolve fazer uma coisa para se livrar da Rússia, porque a Alemanha... Olha pro mapa da Alemanha, tá? Pega o mapa da Europa e olha pro mapa da Alemanha. É grande. A Alemanha, ela é um país, assim, pros padrões europeus, ela até que é razoavelmente grande. Mas, por exemplo, a Polônia hoje é maior que ela é menor que a França. Então, quer dizer, numa guerra entre França e Alemanha, você presume que o exército francês vai ser mais poderoso. É que eles não tiveram um exército mais poderoso, sobretudo porque eles não tiveram tecnologia militar, eles não se desenvolveram militarmente tanto quanto a Alemanha. A Alemanha é um país que vai se desenvolver rapidamente, já pensando, não, precisamos criar armas melhores, precisamos criar canhões. Um dos primeiros episódios do Guten Gun, aliás, o primeiro episódio que vai começar a guerra de fato, na hora que começar tiro, porrada e bomba, vocês vão ver como é que foi a primeira batalha da guerra com os canhões alemães. Meu, cenários assim de filme de terror mesmo. Farei o Resgate do Soldado Ryan, às vezes parece matinê. Então, a Alemanha, ela tá muito mais rápida, tá? Ela é o país moderno, ela é o país do modernismo. É engraçado. Sim. É engraçado você pensar nisso. É o país do expressionismo, inclusive. Lembre-se disso. É um país já com uma mentalidade muito mais progressista num sentido ideológico aqui, tá? Mas também no sentido ideológico. Nos dois. Você pensa que a Alemanha tá até hoje, né? Tá inventando, quebrando tabus. Quebrando tabus, exatamente. Tabus. A Alemanha é a rainha de quebrar tabus ali naquele momento. E ela tem uma obsessão. Fala assim, pô, a gente não pode entrar numa guerra, a gente tem que... Aliás, a importância do Bismarck é exatamente essa. Que ele fala assim, mas peraí, a Alemanha... a gente vai ter que sempre criar alianças com o país de um lado e com a Rússia do outro, pelo menos com o país do outro lado. Porque a Alemanha tá no meio. Você olha ali pro mapa da Alemanha, ela tá no meio, bem no meio. E aí como é que eles vão fazer para se livrar da Rússia na guerra, né? Eles vão lá e falam assim, olha, pera aí, a gente tem uma proibição aqui pela lei de que um cara chamado Vladimir Lenin pise em território alemão. Esse cara tá proibido porque a gente não gosta dele, ele é um agitador, a gente tá tendo problema com socialistas desde a época do Bismarck, pelo menos, né? Desde a primeira internacional, ali de que o Marx fez parte, então a gente tá tendo um problema muito sério com a agitação revolucionária, etc. Sabe o que a gente pode fazer pra se livrar da Rússia? Não é que os caras eram a favor, é que os caras pensam nisso assim quase como um vírus, uma arma química. Hoje fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, a gente dá livre passagem pro Lenin. Fala assim, Lenin, se você quiser atravessar a Alemanha agora, a gente inclusive te dá proteção militar. Falando, Lenin, vamos pegar o exército alemão aqui, ultraconservador, sabe, querendo manter uma monarquia de pé. Aí fala assim, olha, vamos te dar todo o apoio para você chegar lá na Rússia. Você vai chegar na Rússia numa estação de trem chamada Finlândia, né? Por isso que o livro do Edmund Wilson tem esse nome, né? Rumo à Estação Finlândia. E é como o Lenin chega para fazer a Revolução Bolchevique. Quer dizer, o Lenin chega, o caos. Caramba, viu, velho? Então, assim, às vezes as pessoas pensam no mundo muito preto e branco, assim, sabe? Sim. Muito já fechadinho em conceitos, sendo que não era bem assim. Quer dizer, você tinha alianças temporárias, você tinha que fazer aliança com quem que você detestava, você teve muita quebra de mudanças, você tinha que se alinhar com um cara que você detestava porque ele era muito poderoso. Inclusive, isso é uma questão entre historiadores, por exemplo, porque... muita gente pensava, Christopher Clark, que ele é um grande historiador, vamos dizer assim, eu até diria, né, um historiador de relações internacionais, quase. Se você faz RI e não leu o livro do Christopher Clark, Sonâmbulos, né, como eclodiu a Primeira Guerra Mundial, The Sleepwalkers, largue tudo que você estiver lendo e vá ler. Esse livro, assim, para quem faz relações internacionais, assim, é leitura obrigatória da obrigatória da obrigatória. Sim. Ele tá lá mostrando, por exemplo, como é que por muito tempo se entendeu que a Alemanha era o país temido. Tá? Todo mundo estava lá fazendo alianças antes da guerra, falando, não, a Alemanha é muito poderosa, esse Bismarck aí, não sei mais o que. Ele mostra que se você for interpretar direito muito da documentação diplomática que existia na época, na verdade as pessoas estavam desprezando a Alemanha, falando assim, tá, né, então tem essa tal de Alemanha aí, então quer dizer, muita da visão que fica posterior à guerra, ou por exemplo, sei lá, um general de guerra escrevendo as suas memórias, né, todos se edulcorando e culpando sempre os outros, né, pelos seus fracassos, etc. Muito disso aí precisa ser lido com olhos mais cuidadosos do que a gente do que historiadores muito sérios, inclusive, fizeram no século XX. Excelente. Agora, antes de finalizar, só sair um pouco da Europa. E a África? E a África? Porque, pelo que sei, parece que a Alemanha também queria ser igual o Império Inglês, queria fazer algumas colônias também, não tinha tanto, né, para se dizer, vamos dizer assim,
o Kaiser, né? Uhum. Então, e a África, como é que era nessa época? Ela já tinha essa mesma configuração que tem hoje? O que mudou, assim? A África é bastante interessante por conta do seguinte: a gente está no auge do colonialismo, né? A gente tem que lembrar que o colonialismo, a era moderna é marcada pela ideia de colonialismo, né? Você vai ter o primeiro grande estado moderno é Portugal. Ele vai conseguir criar uma colônia gigantesca, talvez até então a maior colônia, né, que existia. Você pensa que os Estados Unidos ainda não tinha esse tamanho, né? Você pegava só metade ali dos Estados Unidos, então a maior colônia ali do mundo talvez tenha sido uma colônia portuguesa, que foi o Brasil. Mas o auge assim, disso que a gente estuda, né, na escola, né, como colonialismo, tá ali antes da guerra. E você tem, basicamente na África, duas potências ali disputando poder, que são Inglaterra e França. Pense hoje, por exemplo, pense que você vai estudar uma língua estrangeira, por exemplo. Você vai falar assim, não, vou estudar uma língua estrangeira. Já estudo inglês, então vou estudar alguma outra língua. Persa. Não, persa aí você já tá sendo mais tá sendo mais espertinho agora, brincadeira. Mas pensa assim, por exemplo... Espanhol. Imagina que você tem 15 anos, tá? Você precisa convencer seu pai. Então assim, você tem o espanhol por causa das colônias espanholas. Porque você não tá pensando em Espanha quando você tá estudando espanhol, entendeu? Você tá pensando assim, tipo, se eu estudar espanhol, eu consigo falar com argentino, com mexicano, com chileno, com... Sim. Você não tá pensando em Espanha. Então você tá pensando em alguma coisa... Possibilidades. Você tá pensando numa questão colonial ali, sem perceber. Agora, por exemplo, você não vai estudar alemão, você não vai estudar italiano. Sim. Italiano você só vai estudar se você for descendente pra você falar com a sua nona, tá? Nanina. Pois é, porque a Itália praticamente não teve colônias, pelo menos de relevância. Teve, por exemplo, uma questão com a Líbia ali, só que assim, você vai pensar na Líbia do Gaddafi, não é exatamente o seu destino de férias. E não é a Líbia inteira que fala italiano também, né? Não é bem assim. E a Alemanha também. É um país extremamente recente, tá? Você pensa que ele, na eclosão da guerra, ele não tem 50 anos ainda. Os generais, tá? Todo o staff, todo o alto, o Estado-Maior, todo o Estado-Maior alemão na Primeira Guerra Mundial é mais velho do que a Alemanha. Todo. Não tem um que escapa. É mais velho do que a própria Alemanha, é mais velho do que o próprio país que eles estejam defendendo. Antes da unificação, você tá falando isso? Eles são de antes da unificação, quer dizer, tipo, eles tinham nascido antes da unificação. A unificação aconteceu depois do nascimento deles. E não contente com isso, a Alemanha ela vai falar assim, tá bom, agora eu sou um novo player aqui na jogada, então agora eu também quero minhas colônias, estava todo mundo ali colonizando a África. Esse talvez vai ser um dos episódios mais polêmicos, porque eu vou discutir assim, os aspectos negativos e positivos dessa colonização, na África ainda por cima. E a Alemanha chega lá e fala assim, não, pera aí, o que sobrou pra mim? Já tava tudo praticamente repartido. Sim. Então assim, você vai pensar, por exemplo, eu vou estudar francês. Francês você pode falar onde? Bom, eu posso falar na França, posso falar no Canadá, posso falar no Haiti. Argélia? Argélia! Você pode falar na Argélia. Você pode falar no Líbano. Líbano praticamente fala francês. É a Suíça do Oriente Médio, né? O segundo país mais rico do Oriente Médio. Então, assim, eles podem falar francês ali. Mas e o alemão? O alemão, pra você ter uma ideia, uma província uma colônia, né, que eles conseguiram antes da Primeira Guerra, nem lembro o nome do país, aquele país que tem como capital Timbuktu. Pra você ver a relevância. E lá ninguém fala alemão também, né? Tipo, eles chegaram lá e pronto. Timbuktu. Aliás, só dando um spoiler posterior à Primeira Guerra também, né? Muita gente fala... Eu lembro que na época do Orkut tinha uma piada com o negão com uma camiseta com uma suástica. Vou falar uma coisa aqui da Segunda Guerra, tá? Por conta dessas questões coloniais também, teve negros lá na África, tá? Com suástica no braço, viu? De verdade, pode procurar fotos, tá? Teve. Porque eles estavam indo contra a grande potência africana, que era a África do Sul, que era inglesa, que foi sempre inimiga nas duas guerras. Mas enfim, o que acontece? Essa era colonial, ela tem algumas vantagens e desvantagens, tá? Você vai pensar em a África do Sul, por exemplo, um país que hoje boa parte fala inglês. Aliás, é um dos países mais poliglotas do mundo, né? A Alemanha chega lá e fala assim, mas peraí, o que vai sobrar pra mim? Ela começa a ter interesses com Marrocos. Por causa do interesse com Marrocos dela. Marrocos era uma espécie de tentativa de colônia ali da França. Ela começa a se atritar com a França completamente. É interpretado pela França como uma provocação.
Quer dizer, essa visão de hoje da Alemanha como militarista, expansionista, imperialista, não sei mais o que, ela provocadora, tem muito a ver com essas questões. No final das contas, o Marrocos, assim, era uma região assim que não era tão relevante quanto parece para nenhum dos dois. A França fica com o Marrocos no final das contas, né? Ela vai ter um interesse no Congo, tá? No Congo, que está sendo ali disputado mais ou menos pela Inglaterra e pela Bélgica. A Bélgica é que vai fazer a grande colonização do Congo. Uma colonização, talvez, assim, o maior exemplo das mazelas da colonização até hoje. Talvez as pessoas usem o Congo como exemplo, né? Foram mais de 10 milhões de mortos ali. E a Bélgica, você pensa na Bélgica como um paizinho fofinho, bonitinho. O país que foi o primeiro país invadido na Primeira Guerra. É o primeiro país, assim, que vai, sabe, sofrer algo. Então, todo mundo vai lá, a Inglaterra, a França, vão pintar a Alemanha falando, olha, os invasores da diminuta Bélgica, da coitadinha da Bélgica, sendo que tinha acabado de causar praticamente um holocausto ali. Mais do que um holocausto, né, no Congo. Então, você vê, assim, não tem muito lado, assim, fofinho, muito lado... não tem aquela clareza da Segunda Guerra. Então há uma disputa muito grande ali pela África, e no meio da guerra, no meio mesmo, assim, eu tô falando ali de 1916 pra frente, começa-se a ter uma... Hoje talvez você conheça o termo, que é o termo anticolonialismo. Começa a se criar uma ideologia anticolonialista no meio da guerra. A historiografia brasileira que nós aprendemos na escola, tá, no Brasil... ela é 200% anticolonialista. Você sempre vai ouvir falar de colonialismo como praticamente uma prévia do Holocausto. Tente pensar no que seria o Brasil sem o colonialismo, né? Quer dizer, a gente estaria pelado, comendo casca de árvore, tendo que caçar peixe, no máximo, dificilmente com arco e flecha, porque as pessoas também acreditam que todo índio brasileiro tinha arco e flecha. Meu filho, eu sinto te informar, mas eram pouquíssimas as tribos que estavam tão avançadas assim, tá? Sim. Se tivesse arco e flecha, os portugueses não teriam conseguido chegar com toda facilidade, sabe, né? Tipo, tiro de espingarda acaba uma hora, arco e flecha talvez acabe menos. Então, assim, a gente estaria numa situação bem primitiva. Então, assim, não dá pra você olhar pro colonialismo e falar, nossa, foi uma mazela do mundo, né? Mas uma ideologia que ela hoje, ainda mais num país como o Brasil, né? Nos Estados Unidos não é assim, na Europa também não é tão assim, tá? A França é o país mais anticolonialista, sobretudo por causa do Frantz Fanon. Fanon, né? Eu acho que se pronuncia. Mas ali no meio da Primeira Guerra, um país chamado Alemanha falando assim, ó, a gente praticamente não tem colônias. Todos os nossos inimigos, ó, Bélgica tem, França tem, Inglaterra tem. Até a Bélgica, o cara deve ficar. Até a Bélgica, que não é um país. Até a Bélgica! Até a Bélgica. Imagina, cara, A porra da Bélgica tem, né? Quer dizer, a Bélgica que nem se digna ser um povo, né? Quer dizer, ela é metade francesa, metade holandesa, Tiquinho lá nem lembra lá que raio que é. A Holanda também já tinha naquela época? Talvez acho que na América Central só, mas sim, assim, coisa diminutíssima também, né? Não lembro agora se ela tinha ali naquele período. Então, quer dizer, a Alemanha vai lá e fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar que colonialismo é exploração. Olha que colonialismo é o mal do mundo e não sei o que. Isso começa exatamente, é isso que eu falei, né? Quem trata o mundo como preto e branco acaba se ferrando. Foram um dos países foi o lado mais conservador, né, da Alemanha. Quer dizer, a Alemanha, ela tinha um staff militar ultra conservador. Conservador, às vezes, no pior sentido possível, né? Aquele tipo de gente que quer matar todo mundo que não sejam eles próprios. Que começou a ser realmente o país mais racista do mundo ali, com uma rapidez brutal, assim por diante. Ao mesmo tempo, o próprio Kaiser alemão, ele era o cara mais progressista ali no meio. Então, olha tipo, só, E aí, né? É um monarquista que quer modernizar, monarquista que muita gente desconfia que era gay. Ou pelo menos, assim, ele tava cercado de amigos gays. Cercado, assim, sabe que só tem amigo gay? Então, você chega lá na festa, assim, esses são meus amigos. Mãe! A bicharada. E aí, né? As pessoas vão lá olhar pro Kaiser e falar assim, não, o Kaiser pô, César, né? Conservador, né? Então, mas... Ele só gosta de arte moderna, ele é o cara que quer modernizar tudo. Alexandre o Grande, tá? Uma coisa assim, tô saindo com o Alexandre o Grande. E eles vão lá, começam a fazer essa política anticolonial. No final das contas, quem vai, sei lá, desenvolver isso no século XX vai ser a esquerda, né? Quer dizer, a direita, ela não desenvolve essa ideia. E hoje, uma ideia que surgiu com o staff militar alemão,
Ela é uma coisa, assim, super considerada antirracista, anti-exploração, anti-tudo, né? Aquela verborragia marxista toda. Interessante. Flávio, a gente já tá finalizando, mas não podemos falar também de um lado do mundo. Deixar de falar. Deixar de falar de um lado do mundo que as pessoas normalmente ignoram, né? E o Oriente? A China antes não tinha nem tido a Revolução ainda, Não. né? Uma revolução vai ser... Ninguém sabe. Vai ser depois da Segunda Guerra ainda, que as né? pessoas, hoje em dia, né, principalmente, que a China é comunista, mas ninguém sabe como era antes da China, qual o regime que ela tava, como é que ela era, se ela era Pois é. a China, o Japão, tal, que hoje, aparentemente, você olha e você fala assim, o Japão é o conservador do mercado livre, né, e a China comunista que tem algumas cidades, né, Hong Kong. A Primeira Guerra afetou essa relação também? Foi o que, de certa forma, Nossa, mas fez o definitivamente. despertar da Revolução comunista como que é o nome? Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural vai ser depois da Revolução Comunista, né? Vai ser quase Mao na década de Tse-tung. 60 ou 70 agora, já nem lembro mais. O Mao, acho que ele morre em 72 ou 73, não lembro, mas a Revolução Cultural é uma das últimas coisas que ele faz na vida. A Revolução Comunista na China, ela demora mais do que as outras, só que o problema é o seguinte, a China, por óbvio, ela tem a maior população do mundo, quer dizer, qualquer coisa que aconteça na China, se você for pensar sobretudo em termos econômicos e geopolíticos, quer dizer, geopolíticos, mas no sentido não... obviamente, você pode ignorar a China. Você pode ignorar a China falando assim, não tem problema. Agora, se você vai pensar na economia mundial, se você, por exemplo, de uma empresa de um mundo globalizado, não tem como você ignorar a China. Então, quando acontece a Revolução Chinesa, ela se torna talvez até mais significativa naquele momento, tá? Naquela década do que você simplesmente fala assim, olha, a União Soviética existe, mas e aí, agora tem União Soviética e China, quer dizer, você tem 1 bilhão de pessoas ali, né? Nossa, quase 1 bilhão de pessoas já naquela época. O que acontece? O Oriente também vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Também vamos ter batalhas importantíssimas no Oriente, e o Oriente ele sai também muito deformado, sobretudo, é engraçado você ter me perguntado isso depois da pergunta sobre colonialismo, porque é sobretudo também por essa questão colonial, quer dizer, a China, ela tem ninguém consegue entender a história chinesa até hoje, tá? Os historiadores, eles são muito reticentes. Você pode perguntar, por exemplo, para aquela biógrafa do Mao, esqueci o nome dela agora, mas ela é casada com um cara chamado Holiday. Uma biografia do Mao é uma biografia... O vereador de São Paulo? Não é, né? Até Mas o cara já falou que ele é gay, né? O cara chamado Holiday. Ela vai falar que nenhum historiador chinês conhece a história da China. Porque depois que os comunistas chegaram, muita da documentação foi perdida para todo sempre. Quer dizer, os caras realmente resolveram apagar o passado da China. Não contente com isso, a própria história chinesa ali, pelo menos a partir da Guerra do Ópio com a Inglaterra, foram 2 ou 3 guerras do ópio, né? Ela já estava extremamente deformada, quer dizer, a própria Inglaterra também foi uma das grandes responsáveis por apagar o passado da China, e não contente com isso, a China ainda é muito influenciada por um cara chamado Confúcio, né? Kung Fu Tse. Sim. E o Confúcio, a filosofia, vamos dizer, uma espécie de filosofia política que o confucionismo gera, é uma visão de mudança, assim, sabe? Yin Yang, aquela coisa assim, tipo, não, a gente tá sempre em constante mudança, então eles não gostavam muito de preservar o seu passado. Então a gente pensa na China milenar, né? Kung Fu, tradições milenares, etc. Só que assim, essas tradições, elas foram mantidas realmente de fato, só que você não consegue perceber qual que é o passado perfeitamente da China, como sei lá, por exemplo, você pensar no passado do povo judeu, sabe? Que tá lá tudo catalogado, perfeitinho, sabe? Não sei quem é filho de quem, o cara sabe, assim, o cara que tá aqui, sabe? Tomando um café no Bom Retiro, você sabe a qual tribo que ele fez parte lá no Oriente Médio, no Antigo Testamento, entendeu? Sim. Tinha que falar de Antigo Testamento. Então, o Oriente, ele tá... A China, especificamente, ela tava numa questão de disputas coloniais também. Então, você teve uma invasão russa, você teve uma tentativa de invasão alemã, ou pelo menos assim, sei lá, tipo, chega lá, coloca os militares ali, dá uma olhada. A Inglaterra também, sabe, a Inglaterra ali, aliás, né, lembre-se, né, a Inglaterra era um império que não dorme, né, um império que sempre alguma parte dele estava banhada pelo sol, não importava que hora do dia, que era um império que ia da Índia, pegar um pedacinho da China, você vai pra Inglaterra hoje, tem o quê? Tem japonês ou tem chinês? Tem chinês.
Japonês veio pro Brasil. É verdade, é verdade. Os chineses que foram pra Europa ali, pra Inglaterra, né, sobretudo, e até o Canadá. Então, quer dizer, era um império que não dormia mesmo, né? Qualquer hora do dia tinha uma... E a África, né, óbvio. Então, assim, tinha alguma parte. Então, tinha Afeganistão ali no meio, tudo ali... dominado pela Inglaterra. A Primeira Guerra é que vai dar uma bela de uma zoada nisso, porque assim, por exemplo, os alemães tentaram pegar uma cabeça de ponte ali na China, começa a ter atrito geopolítico, começa a ter uma crise diplomática. A Rússia vai lá, faz aquela coisa na Manchúria, né, que a gente estuda, né, uma espécie de invasão ali na Manchúria. Zoa um pouco os interesses zoa um pouco não, né? Zoa bastante os interesses da Inglaterra ali, mas conflito, quer dizer, você poderia ter pensado, a Primeira Guerra, se ela fosse um pouquinho antes, talvez não fosse de Rússia, França, Inglaterra contra a Alemanha e Áustria. Poderia, por exemplo, ter a Rússia do lado da Alemanha. Então assim, foi uma mudança muito grande, foram mudanças geopolíticas muito grandes e muitas alianças em questão de 3 décadas ali, né? Um tempo histórico irrelevante, teve muita mudança, assim, quem que é meu amigo, quem é meu inimigo, se são realmente amigos, como é que é o negócio. E o Oriente ele ficou numa situação, acho que além dessa questão da Manchúria, acho que foi a mudança mais significativa para o Oriente pré-guerra foi a Guerra Russo-Japonesa, em 1905. Quer dizer... é verdade. Também, que aquele país gigante perdeu de uma ilhota, né? Aliás, isso aí eu já fui pesquisar. Você sabe que aquele mapa do Japão que a gente vê no War e tal, né? Aquele mapa do Japão que a gente vê assim quando a gente vê o mapa mundi, eles dão uma aumentada no Japão, né? Sabia disso? Eles aumentam, porque o Japão é pequeno, o Japão é realmente pequeno, né? Ele não é um país muito grande. Então, assim, geralmente o mapa mundi, tipo o mapa do War, tá aumentado. Sim. Então você pensa que é uma ilha bem pequena. A Rússia, obviamente, é um país gigantesco. E era o país mais temido para a guerra. Então tava todo mundo, quando tava pensando em fazer aliança, tava falando, olha, a gente precisa fazer uma aliança temendo a Rússia. Então assim, ou você faz uma aliança falando, se a Rússia me invadir, todos os outros países aqui são obrigados a lutar comigo, ou então você faz uma aliança, como era a maior parte delas, uma aliança com a própria Rússia, falando, Rússia, não, vem cá, vamos conversar, né, você é um czar tão bonito, uma mulher tão bonita, né, aliás, você vê as fotos, assim, eles realmente, em beleza, não dispara, você vê as filhas adolescentes do czar Nicolau, tipo, pega qualquer Gisele Bündchen aí e fala, filha, sinto muito, mas as filhas do Tsar aí te desbancam com uma olhadinha, né? Porra! Pode pesquisar nas fotos. E o Tsar, ele, vamos dizer, né? A monarquia, ela tem um lado ruim. Um grande líder pode ter como filho um grande paspalho. A Primeira Guerra, ela acontece, inclusive, por isso acontecer em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você teve o Wilhelm I na Alemanha, que é talvez que é considerado o grande monarca da Alemanha, que teve como filho o Wilhelm II, que é... O cara era tão louco, mas tão louco, assim, ele não falava nada que fizesse sentido. Ele chegou a ser tão louco que ele pensou em fazer um lugar chamado Neue Deutschland, né? Uma nova Alemanha no Brasil. E ele exigiu, não tô brincando, isso assim, não, só de brincadeira. Você tem que lembrar que assim, o monarca ele não é igual o Bolsonaro, que vai lá ao parlamento e fala, não quero isso, acabou o problema. Não, o monarca ele manda. Então ele ficava enchendo o saco dos ministros do departamento, né, o Ministério de Relações Exteriores dele, para acelerar o processo de colonização, mas de imigração para o Brasil, para criar a Neue Deutschland no Brasil, né? Cara que não sabia nem identificar onde estava o Brasil no mapa, não sabia o nome de uma cidade do Brasil, mas não, precisamos criar a Neue Deutschland, né? Eu era um cara completamente doido, e o Czar na Rússia aconteceu a mesma coisa, né? Nicolau I não era já um grande líder, né, mas ele era realmente muito respeitado, e apesar de toda a educação primorosíssima do Nicolau II, quer dizer, era um cara que falava todas as línguas, pra você ter uma ideia, a esposa dele, Alexandra, ela era alemã, ela nem sequer falava russo, e eles conversavam em inglês, com os filhos conversavam em francês.
Isso assim, só no dia a dia, né? Você imagina o resto das... Então, assim, um cara tinha uma educação primorosíssima, mas era um panaca. Você vai abordar no curso o Rasputin, né? Mas a lenda. Sem a menor sombra de dúvida. As pessoas às vezes não sabem nada da primeira, mas lembra do Rasputin. Rasputin é a personalidade mais da hora de se estudar sobre a Primeira Guerra. Aliás, são as grandes personalidades difíceis, né, de você estudar nessa guerra. Eu vou dizer que são 3. O Bismarck, que ele não participa da guerra, mas ele é o que faz o mundo ser como ele estava. Talvez, assim, acho que das personalidades históricas que eu já dei alguma estudada, eu vou dizer que, assim, o Bismarck é a mais complexa de todas disparado. O segundo lugar não chega a 50% dele. Ele é muito difícil de você entender o que estava na cabeça dele, o que ele pensava, como é que ele agia. É muito, 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 muito difícil. Tá, ele era um conservador com algumas causas sociais. É sério, assim, não esquece os conceitos que você já sabe. O Bismarck, ele tá muito acima disso. O Rasputin, porque ele é sensacional, é uma coisa assim de outro mundo, assim, é de outro mundo mesmo, o que o cara fazia, né? Inclusive realizava milagres, comeu a aristocracia russa inteira. Tá? Acho que quem é descendente de aristocratas aristocracia, russos, homem, mundo, mulher, tudo. Crianças, cachorros, animais de pequeno e médio porte, tudo. O Rasputin, inclusive você sabe que existe o Museu do Pênis no mundo. O maior pênis que está no Museu do Pênis, comprovadamente é do Rasputin. Não tô brincando. As pessoas acham que é brincadeira. Pode pesquisar no Google se você não acredita em mim, tá? Pode pesquisar lá, tá lá. Rasputin comeu a aristocracia russa inteira. A maneira como ele sai daquela vila perto da Sibéria que ele morava até chegar na aristocracia é um negócio assim também surreal, né? Aliás, né, vejam a série... É o Somanov? Os Últimos Czares. Os Últimos Czares. Os Últimos Czares. Vejam essa série também, que é brilhante, fantástica. Essa tem só 6 episódios. Teve mais dinheiro nela do que em The Crown, pra vocês verem como é que... ali nos palácios russos mesmo, né? A única coisa que a série, além de ser inglesa, ela tem historiador, mas tem o Sebag, que é pra mim um historiador fantástico, mas é o careca que aparece. Ela tem meio documentário, sabe? Tem um historiador falando e depois a cena, assim. Então ficou mas pro russo precisava, né? Então, eu considero que o Bismarck é muito complexo, o Rasputin é muito complexo e o Woodrow Wilson, que vai ser também uma das grandes polêmicas, são os caras, assim, pra você estudar esse Tem período. até artigo no Sense sobre isso, né? Eu escrevi um artigo recente que o Trump, ele tá fazendo uma coisa contrária que o Woodrow Wilson fez, né, no caso do Irã. Então tava todo mundo na semana passada, né, falando, nossa, porque o Trump vai causar a terceira guerra mundial com o assassinato, né, como eles dizem, né, tipo, como se você assassinasse um militar, né. Militar é morto em baixa, em ataque, não é assassinato. O Soleimani, né, Soleimani, esqueci agora. Eu escrevo o nome dele, eu escrevi várias, mas não sei como se pronuncia. Qasem Soleimani. Vai causar a terceira guerra, não sei mais o que. Apareceu grandes gênios tipo Felipe Neto, e Vera Magalhães, e Felipe Neto, e Arnaldo Jabor, e Felipe Neto, e Detremur, e Felipe Neto. E quem mais que falou? Tinha um outro jornalista que falou uma besteira agora, tô tentando lembrar quem que era agora. Mas tudo com o pensamento do Felipe Neto, né? Eu falei assim, cara, você quer falar em terceira guerra mundial? Vamos estudar como é que foram as outras. Aí eu fui lá, fiz um artigo, né? Falando, o Trump fez o contrário do que fez o Woodrow Wilson na Primeira Guerra Mundial, que é pra você entender o que é a mentalidade dos presidentes americanos e como é que é a diferença. Então eu acho que a ação militar é sempre a mesma coisa, né? Tipo, você matar um terrorista, matar um rei, matar um presidente, é tudo a mesma coisa. Vai tudo causar... não é assim. Cada uma tem consequências completamente diferentes. Ali eu tô comparando, né? Justamente o Trump com o Woodrow Wilson. Excelente. Eu só tenho agora eu prometo mesmo, uma última pergunta. Que vai se desviar, vai ser um fio, assim, pra ter umas 20 porque todo mundo perguntas. esquece, foi terrível, né? Mas antes, só tenho que falar de 2 parceiros nossos aqui, que é o Romanini, ele faz as capas do nosso podcast, porque eu não tenho saco pra fazer isso. Ele tem uma loja de roupas, que inclusive ele tem uma parceirinha com os brasileirinhos, e você pode dar uma visitada ali na loja dele. O link vai estar aqui na descrição, né? Speak Up Império. E também agora nós também temos uma parceria com Cupons, é um site que se você for entrar, lá vai ter cupons de descontos para a Amazon, Submarine, enfim, várias lojas
que você vai poder usar seu cupom de desconto e ainda tem um cashback, pegar uma graninha, né? O link vai estar na descrição. E pra finalizar, uma coisa que as pessoas sempre esquecem de falar, genocídio armênio. Genocídio Indo pra agora pro Oriente Médio. Uau. Todo mundo ignora, ninguém fala sobre isso. O genocídio Esquecem armênios pelos jovens turcos. que isso foi uma das coisas mais... Antes do Holocausto, poderíamos dizer que o genocídio armênio chegou perto. O genocídio armênio, ele foi o primeiro genocídio no mundo comprovadamente a ter mais de 1 milhão, né, de... Baixas. Baixa. Eu acho que não é baixa, eu acho que é causalidade mesmo. É que fatalidade também não é a mesma coisa, mas eu tô pensando em inglês. O genocídio armênio, gente, é um fenômeno histórico completamente ignorado no Brasil. Sobretudo pelas suas razões. As suas razões, elas são as mais terríveis possíveis. O que acontece? Você teve 4 grandes impérios ali, né, que deixaram de existir na Primeira Guerra Mundial. Você teve o Império Russo, Revolução Russa em 1917. O comunismo se materializa pela primeira vez no mundo. Você teve o Império Alemão, a Alemanha vira uma democracia, vira a República de Weimar. Você teve o Império Austro-Húngaro, ele foi desfacelado, praticamente vira, salvo engano, acho que são 11 nações, tá? 11 nações diferentes. Então, quer dizer, na verdade são 11 povos que tinham no Império Austro-Húngaro, mas assim, as nações não batem exatamente com as nações que supostamente seriam cada uma delas. Por exemplo, você tem a criação da Tcheco-Eslováquia, inclusive, né, que une os tchecos e os eslovacos num país só, então não é um país só. E você tem também a criação da Iugoslávia. Sim. Iugoslávia, né, significa os eslavos do sul. Então você reúne, né, tipo, Bósnia, Sérvia, etc., junta tudo num país só. E você teve um quarto, que é o Império Otomano. O Império Otomano, ele também foi destruído na Primeira Guerra. Pra você ter uma ideia da importância disso, eu até deixei isso, né, no trailer, né, de divulgação do Guten Morgen Go, o Estado Islâmico, olha alguma coisa recente, o Estado Islâmico, ele falou assim, por que o Estado Islâmico existe? O Bakr al-Baghdadi falou assim, o Estado Islâmico existe para colocar o último prego no caixão da conspiração Sykes-Picot, que era um acordo secreto, que foi negado por muito tempo depois, né, mas até descobriram nos documentos que era provável que aquilo ali era verdadeiro, entre Inglaterra e França para repartir o Oriente Médio. Quer dizer, eles já estavam presumindo. Falaram assim, não, a gente entra na guerra, só, beleza. Cara. A gente entra na guerra contra a Alemanha lá, já que a Alemanha ajudou a Áustria a invadir lá a Sérvia e tal, mas já que os alemães chamaram os otomanos, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente derrota os otomanos, porque eles eram fraquinhos, sabe? Era o café com leite da guerra. O Império Otomano todo mundo sabia que não tinha tanto dinheiro, militarmente era uma porcaria, tava numa recessão econômica desgraçada, pior do que a do Império Russo, então você imagina, né? Se o Império Russo conseguiu fazer a Revolução Comunista por causa da situação econômica... Nessa época aí que você tá falando, não vai entrar o Indiana Jones de verdade lá, o das Arábias? O Lawrence das Arábias. Lawrence das Arábias existiu, tá, gente? O Lawrence das Arábias, ele tem uma história de vida verdadeira, tá? Que parece muito filmes como Dança com Lobos, Pocahontas, Avatar, que é o cara assim que ele é um soldado de um exército que vai lutar contra outro, vira prisioneiro e fala assim, pô, mas eu gostei desse povo aqui. E começa a lutar contra o seu exército original. Falando, o Lawrence das Arábias, ele faz exatamente isso, né? O Lawrence. Era o inglês. E esse Império Otomano, ele tá, então, em frangalhos. Ele tá numa situação política terrível. Aliás, para quem acha que democracia é uma ideia assim extremamente europeia, né? Não sei mais o que, era o Império Otomano que estava pensando em democratização antes dos outros, tá? Olha. O Império Otomano, os turcos, né? O turco, para quem não sabe também, isso aqui é uma outra bronca que eu dou, né? Quando as pessoas vão falar de história, vão falar de coisas recentes, que você pensa assim, nesses países do Oriente Médio, você pensa em todo mundo árabe. Todo mundo árabe, você deve imaginar todo mundo com a pele meio cobreada, né? Sim, tipo assim, turco é branco. Turco, não contente de ser branco, acho que são 6 principais tribos, né, que você considera etnicamente brancas no mundo. Então você tem lá celta, germânico, os alemães, os anglos, né, os latinos, não sei mais o que, e turco. Turco é branco. Turco, você achar na aristocracia turca da época, aliás, tem uma série no Netflix que é sobre a Turquia, acho que antes ou no meio da Primeira Guerra, eu não vi. Essa é muito longa, eu não consegui ver. Mas é da aristocracia turca, você só vai ver loiro de olho azul. É só loiro de olho azul, tá?
É que assim, eles têm muitos árabes que vieram pra lá e tal. A Turquia é um entreposto comercial entre Europa, Ásia e África, né? Então, realmente, tem muita gente de lá. Mas assim, o turco, quando você vai pensar em etnicamente turco, o turco é branco. Branco, branco. Inclusive, às vezes, loiro de olho azul. Então tava todo mundo naquela situação, o Império Otomano tava naquela situação muito ruim. Os alemães chamaram os turcos, né, pra ajudá-los, também lá prometendo, falando assim, não, você vai se livrar da Inglaterra aí, que tá atrapalhando suas questões aí, com os estreitos lá do Mar Negro, etc, etc. E o Império, ele é o café com leite, ele rapidinho já começa a perder. Acho que a única batalha que eu vou comentar de fato, além do Império Otomano, é a Batalha de Galípoli, né, que é, tipo, o caos, assim, simplesmente fala assim, ó, tem um lado aqui mais forte do que o outro, eu vou mostrar qual que é o lado, não tem muita discussão ali. E o Império Otomano, ele fala assim, não, pera aí, tem muitas forças internas ali querendo se livrar da dinastia otomana. Aí, só ignorante, é sheik que fala o sultão, tipo, o chefão do império? Eu acho que você fala sultão, só que assim, o só termo lembro do ele ladinho varia. quando você fala essas coisas, não tem nada... Mente mais... Mas assim, já eles são extremamente ocidentalizados neste período, tá? A Turquia, aliás, até hoje ela fica dançando, né? Você pensa até no próprio Erdogan, ela tá dançando nessa coisa assim, tipo, vou me ocidentalizar por 10 anos, daqui a pouco eu viro uma coisa extremamente islâmica, brutal, daqui a pouco eu vou lá, tipo, faço acordo com a Rússia, desde aquela época, tá? E eles estavam também nessa mesma situação, fazendo acordo com a Rússia, daqui a pouco faz um acordo com a França, daqui a pouco não sei mais o que. Com a França não, aliás. Ela tá pensando em fazer uma espécie de apaziguamento com a Inglaterra, assim por diante. E aí, algumas forças internas ali na política otomana resolvem tomar o poder. E entre essas forças estão um grupo chamado Jovens Turcos. Os Jovens Turcos, eles são uma mistura, tá? Uma espécie de mistura ali de forças socialistas, tinha o Partido Socialista de fato, com turcos que são islâmicos um pouco mais radicais. Quer dizer, eles estão lá falando que tem que se livrar dos judeus, tem que se livrar dos cristãos, assim por diante. Começou. Uma coisa bem Estado Islâmico mesmo, tá? Que assim, o Estado Islâmico, a grande novidade dele é divulgar no YouTube. Não, mas eu falo isso de verdade, tá? Porque assim, você vai ver, tipo, o Estado Islâmico, tem até uns podcasts aí de gente que quer dar aula de história sem conhecer direito o negócio, fica falando assim, o auto-intitulado Estado Islâmico, quer dizer, eles estão querendo dizer que o Estado Islâmico não é tão islâmico assim, né? Ele não seria nem um Estado, nem islâmico de fato. A Arábia Saudita, eu sinto muito dizer, é islâmica. O que ela faz? Ela não degola gay? Ela não degola, sei lá, os inimigos dela, assim por diante. Irã, mesma coisa. Então, o Estado Islâmico, ele, além do atentado terrorista, né, que eles promovem atentado terrorista fora do seu território, eles divulgam no YouTube. Mas esses jovens turcos, eles têm uma mentalidade muito parecida com essa do Estado Islâmico. E jovens, né? São jovens. São jovens. São jovens. São jovens ainda por cima. Eles resolvem, assim que eles tomam o poder, né? Quer dizer, teve aquele vácuo de poder, né? Que tá acontecendo ali com o Império Otomano indo para as cucuias. Eles pegam um dos povos que estavam sob seu poder, que eram os armênios, falando assim, a gente precisa se livrar dos armênios. Só que por que eles querem se livrar dos armênios? Essa grande pergunta fundamental que assim todo mundo, porque a história no Brasil ela é dominada por esquerdistas, né? Ao contrário, por exemplo, da história inglesa, que você tem historiador conservador e esquerdista ali com o mesmo grau de respeito mundial. A história brasileira esquece um pouco disso, assim, eles queriam acabar com os armênios porque os armênios eram cristãos. Então, assim, além dos armênios serem supostamente etnicamente inferiores, vamos dizer assim, eles eram cristãos. Então, a mesma questão lá que o Hitler vai fazer com os judeus na Segunda Guerra. Quer dizer, a gente está tendo muito problema por causa de vocês, então vamos nos livrar de vocês. A Armênia, para quem não sabe, foi a primeira região do mundo a se converter ao cristianismo. Quer dizer, os primeiros cristãos são armênios. A primeira, realmente, uma região, né? Não é uma comunidade, por exemplo. Tem mulheres no Império Romano que se converteram. Você pega as epístolas de São Paulo, né? Ele tá mandando epístola pros romanos, tá mandando epístola pros gregos, né? Epístola aos coríntios, todas aquelas regiões ali. Só que a primeira região
região mesmo que se converte é a região da Armênia. Olha. Então eles tinham questões históricas mal resolvidas ali há muito tempo, e quando surge esse negócio de islamismo e tal, Império Otomano, cai Constantinopla, vira Istambul, vira Império Otomano, não sei mais o que, a grande reclamação deles, assim, por várias questões históricas ali, falou assim, a gente agora vamos nos livrar desses armênios cristãos. O extermínio foi brutal, não foi em câmara de gás, mas assim, teve cenas muito parecidas com o que a gente conhece dos nazistas, algumas até piores. Por exemplo, eles eram mandados para os campos de extermínio, e eles eram obrigados a pagar passagem. Foi uma coisa que até os alemães não fazem, né? Você tem que pagar a passagem do trem pra eu te mandar pra um campo de extermínio pra te matar. Teve um grande êxodo, né? Também, eu li por cima, né? Assim, o pessoal andando não sei quantos dias, desnutrido. Porque assim, foi uma fuga ali brutal. Então assim, se você quer entender por que o Oriente Médio hoje tá nessa situação brutal, recomendo que você conheça pelo menos um pouco da Primeira Guerra, e eu vou te ajudar isso no Gutenberg Go. E eu tenho uma última pergunta, já sei! Não. Só vou fazer um comentário falando sobre 3 pessoas. 2 grandes amigos meus, que eu conheci na escola, que são descendência armênia, que é o Partamian e Kesadikian. Ele sempre contava essa história, porque... Os dois, inclusive, eu achei interessante porque a avó de um amigo meu, ela já veio protestante lá da Armênia, quando ela fugiu. Olha só. É? Acho que poderia ter também uma mistura, assim, entre católicos, protestantes e ortodoxos, né? A Armênia é muito ortodoxa, né? Ela é mais ortodoxa do que católica. Aliás, já que você está fazendo esse comentário, uma última questão muito importante é que, assim, essa guerra, ela tem a questão nacional, ela tem a questão imperial, e assim, a gente usa nacionalismo e imperialismo como sinônimos, né? Essa guerra, ela vai te mostrar assim que tem nacionalista de um lado, falando que ele é anti-imperialista, né? Até o livro do Razone, né, que o Evandro traduziu, Virtude do Nacionalismo. Eu vou discordar em alguns aspectos desse livro, né, no Guten Morgen Go, mas esse aspecto é muito claro, quer dizer, ele estava lá falando, o globalismo, por exemplo, é um projeto imperialista, quer dizer, ele quer mandar no povo alheio. Então, imperialismo seria isso, né? Então você tem, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, ele tá um austríaco mandando no Sérvio, por exemplo. Sim, sim. O Império Russo ali, você pensa em boa parte ali de Ucrânia, sei lá, vários desses países que foram surgindo. O Império Russo também tá fazendo isso. Por isso que você nunca pode falar em imperialismo americano. O professor de história adora falar de americano quando fala de imperialismo, falando, não, eles não são. Eles são anti-imperialistas radicais, até hoje, até a guerra do Bush, se você for parar pra pensar, foi uma burrice, mas sobretudo a forma como ela foi conduzida, mas assim, ele não pode falar que você tentou criar um império americano. Mas você estava falando, né, dos armênios, tem toda a questão religiosa também. Olha. Então, por exemplo, por que a Rússia resolveu entrar em guerra com a Áustria quando a Rússia invade a Sérvia? Quer dizer, olha tanto país, que é um que invade o outro, que aí um outro terceiro vai lá, aparece, aí um quarto, por causa de uma aliança, vai lá, entra também no meio da jogada. Quer dizer, essa guerra foi um dominó, por isso que ela vira uma guerra mundial. Tem muito a ver com algumas questões religiosas também, né, que a gente não estuda isso também. História no Brasil a gente não estuda essas questões religiosas. Então, por exemplo... Quem só estuda, tava o índio vivendo no paraíso, chega o português e mata todo mundo, aí traz o negro, aí depois vem os italianos, aí apareceu o Lula. Acabou, isso, mudou o Brasil. A história brasileira é essa. Essa é importante porque, assim, por exemplo, a Rússia, para você ter uma ideia, ela tinha uma questão religiosa mesmo, em relação ao Império Otomano. Então, o Império Otomano, ele tem como sua capital Istambul. Istambul já foi Constantinopla. Constantinopla é a sede da Igreja Ortodoxa. Sim. Como que o maior país ortodoxo do mundo não tem o seu Vaticano. Não tem o seu Vaticano. Sim, entendeu? Sim. Como é? Então, assim, a questão para o Império Russo brigar com o Império Otomano, você pode pensar que era quase uma desculpa. Falar, não, na primeira oportunidade, eu vou lá e vou tentar subjugar esses caras. Vamos supor que a Rússia tivesse se mantido czarista, né? Não tivesse tido a Revolução Russa. Quem perdeu o Império Otomano realmente perdeu a guerra. No final das contas, vai que, né? Quer dizer, a Rússia poderia ter ficado do lado vencedor. Sim. Ela poderia ter pegado ali a Turquia pra ela e falado assim, agora nós finalmente temos a nossa capital religiosa. Então, assim, tem várias questões, inclusive religiosas, ideológicas, raciais,
nessa guerra que a tornam uma complicação brutal. Excelente. Tudo Era poderia... Então, você vai entrar então no... Como que é? É go.sensincomum? .org. É só colocar o Go na frente. go.sensincomum.org, tá lá. Pré-venda, tá? Essa é pré-venda. A gente tá organizando nessa semana. As primeiras filmagens nós estamos realizando hoje. Inclusive já filmei agora, antes de gravar com você. Eu vou gravar mais depois, porque agora eu sou um grande proletário. Working class hero. E quem compra na pré-venda ainda ganha alguma coisa que desconto. não vai... Além do desconto, Além do desconto, como uma congratulação pra você por ter comprado praticamente às cegas, quer dizer, você não teve o Oliver Talk antes, você tá tendo o Oliver Talk agora, você teve só uma live no Instagram, o objetivo foi realmente esse, dar um presente aí pra quem comprou às cegas aqui. Agradeço todos vocês, sabe, porque mostrar que vocês confiam no nosso trabalho, assim, é muito importante pra gente. A gente agradece mesmo, inclusive, assim, por exemplo, a gente quer colocar imagens, a gente quer colocar algumas coisas que dependem de direitos autorais. A gente só vai conseguir isso se a gente tiver um número bom na pré-venda. Além de tudo, vou fazer um episódio especial aqui só pra quem comprou nessa pré-venda, tá? Depois não vai ter, depois não tem direito a esse episódio especial, sobre como a literatura foi afetada pela Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, Tolkien... Thomas Mann, Robert Musil, Virginia Woolf, como é que o modelo narrativo, por exemplo, eu tô doido pra falar disso, como é que o modelo narrativo foi mudado com a Primeira Guerra Mundial. Pô, você tá falando agora, eu lembrei que também um dos meus autores favoritos... Tinha mais uma pergunta. Não, é só um comentário, um dos meus autores favoritos... Lewis foi pra Primeira Guerra. Lewis e o Tolkien, os dois. Foi pra Primeira Guerra. Teve um autor francês, agora eu não lembro o nome, mas eu tô tão obsessivo com isso. Tem um autor francês que... Já desistiu antes de começar o... Brincadeira, pode começar. Eu não lembro o nome dele agora de cabeça aqui, mas ele foi um grande crítico da democracia, imagino francês, crítico da democracia, é uma coisa assim, no século XX ainda por cima, né? Um grande crítico da democracia, falou que a Primeira Guerra, como eu, né? Falou assim, foi o pior evento da humanidade. Sobretudo porque sem a primeira não teria uma segunda, então assim, quem já tá pronto pra falar, mas e a segunda então? Mas sem Primeira Guerra não tem Segunda Guerra. Tenta pensar nisso, você vai ver que o elo falha ali, não tem uma coisa ali que não vai desencadear a Segunda Guerra. Os personagens que você falou agora que surgiu, né? Hitler, Stalin, etc. Exatamente. Se encontravam lá em Viena. Exatamente. O Hitler e o Stalin, inclusive, eles tinham mania de passear à tarde no mesmo lugar que é o Palácio Schönbrunn, né? Se você procurar Viena no Google, você vai ver entre várias fotos, óbvio, você vai ver a foto de um palácio com se você não consegue escrever, né, Schönbrunn, né? Com um grande parque na frente. É lá. Eles tinham mania de dar passeios por esse parque exatamente no mesmo horário. Então, muito provavelmente, não há nenhum registro histórico sobre isso, nenhum registro, porque Hitler e Stalin nunca nem quando assinaram o Pacto Ribbentrop-Molotov se encontraram, mas eles nunca estiveram tão próximos quanto neste momento. Então, assim, possivelmente, por uma mania da época, né, de você ter um cumprimento, assim, de meneio de cabeça, muito possivelmente eles talvez tivessem se cumprimentado ali no palácio, sem saber que um viraria Hitler, outro viraria Stalin. Sabe quem também estava em Viena ali, né, nesse mesmo mês? Olha, eu tava falando do Freud e tal, sabe quem estava em Viena também no mesmo mês? Relacionado a Freud? Não. Outro ditador desgraçado. Não, você falou que o Mussolini não era. Não. O Tito... Marechal Tito, futuramente o grande ditador socialista ali, primeiro a romper com Stalin, por sinal, né, que vai fazer o bloco dos não alinhados, o Marechal Tito, ele era, a profissão dele, cara, parece piada, ele era piloto de testes da Mercedes, fazia corrida de carro, lembra do Downton Abbey, né, que eu falei, né, tipo, você termina o Downton Abbey, última temporada de Downton Abbey já é sobre corrida de carro assim, vira tipo, nossa, motorização, não sei mais o que. Carlos Drummond de Andrade vai ter poesia, né, falando, nossa, stop, a vida parou, ou foi o automóvel, né, mas tava todo mundo assim, deslumbrado com a ideia de carro. Isso é uma boa lição, porque não é porque você é operador de telemarketing hoje, não significa que você não vai se tornar um Hitler amanhã. Um Hitler, um Stalin.
Tem essa não, você pode ser o que você quiser aí, ó. Ah, mas o Tito era mais, né? Piloto, eu queria ter a profissão do Tito, né? Piloto de testes da Mercedes. Então ele ficava lá em circuito, acho que ficava até pela cidade, testando curva, testando, né, se o carro tá virando bem, não sei mais o que. Ele era piloto de testes da Mercedes e depois ou seja, tudo quanto é de ditador, tudo quanto é grande pensador ali da época, né? Husserl, toda essa galera, todo mundo em Viena ao mesmo tempo. Pra você ver a importância que foi do Império Austro-Húngaro, né? Que você fala assim, mas pô, como é que mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro e, tipo, até o Japão entra em guerra? Não faz sentido. Viena era importante, tá? Viena era... Mas então, agora foco. Foco. Vamos terminar, senão a gente não... Então é o seguinte, vai estar aqui na descrição, é o go.sensincomum.org, se você não sabe escrever. Se você comprar na pré-venda, então você vai ter o desconto, além do podcast exclusivo sobre literatura na Primeira Guerra Mundial. Algo Como mais? a Primeira Guerra afetou a literatura, né? Algo mais? Na pré-venda? A gente tá... muita gente tá perguntando pros patronos também, né? Os patronos do Senso em Comum, o que é que vai ter. Pros patronos o curso vai ser vitalício, tá? Senão a gente tá fazendo curso até 2022. Ah, legal, Pros patronos ele vai ser vitalício. Pessoal do Apoia-se, você tá falando? Pessoal do Apoia-se, do Patreon legal, do Apoia-se. O curso vai ser vitalício. Além de... Aí é pros patronos, tá? Especificamente pros patronos. Você pode juntar os dois, né? Você pode comprar na pré-venda e ser patrono nosso também. Excelente. Aí fica perfeito. Pros patronos a gente também vai ter uma discussão posterior. Que essa já é, vamos dizer, pós-guerra, né? Uma discussão sobre... Vamos dizer, não é exatamente sobre quem é a culpa, sabe? De quem é que é a culpa, mas assim, sobre os efeitos das decisões ali, ou seja, você tem discussão entre historiadores, como por exemplo, você tem o Niall Ferguson, que é um historiador britânico, que ele culpa a Inglaterra, como é que foi esse desenvolvimento, né, tipo, e se a Alemanha tivesse ganho, por exemplo, qual que era o interesse da Inglaterra em entrar na guerra de fato, como é que tava... a economia britânica. A gente vai ter uma discussão sobre essa, inclusive os meus amigos libertários aí, eu recomendo muito, tá? Você entrar nessa discussão. Lembre-se que um Hans Hermann Hoppe, por exemplo, é obsessivo com a Primeira Guerra como eu. Acho que quase todo o livro dele que eu li, acho que ele fala da Primeira Guerra. E ele tem, inclusive, artigos só sobre a Primeira Guerra. O livro mais famoso dele no Brasil é aquele Democracia, o Deus que Falhou. Democracia, o Deus que Falhou. Que começa falando... Acho que, assim, sei lá, segunda ou terceira página, se não é um pouquinho depois, não lembro agora de cabeça. Mas, tipo, a primeira coisa que ele vai discutir é falar assim, a Primeira Guerra Mundial, como é que ela destruiu as monarquias, o que era Viena, inclusive ele cita a mesma coisa que eu. Ele cita a mesma coisa que eu, só que ele cita umas pessoas lá que eu não concordo também. Ele fala assim dos pintores, dos grandes compositores, por que a Áustria era tão importante, porque que a escola austríaca vai se tornar tão importante, assim por diante, né? Cientistas, inclusive, né? Não que eu chame Freud de cientista, mas enfim. Além disso, para os patronos, a gente ainda vai ter uma discussão sobre a crise de julho de 1914. Essa também, como eu falei, do livro do Christopher Clark, tô fazendo uma análise ali baseado nele, baseado também no Ferguson, baseado na The Guns of August, né, da Barbara Tuchman, que também é um livro que comenta bastante sobre essa crise. Foi chamada Armas de Agosto, porque ela vem logo depois da crise de julho, né? Quer dizer, a crise de julho é a crise diplomática, tipo, o que a gente vai fazer? Agosto, guerra. Vários outros, a Margaret Macmillan também fala disso, né? Então, assim, eu tô pegando vários autores ali, falando assim, o que cada um desses caras estão pensando a respeito dessa crise de julho, porque, assim, ela é muito detalhada. Quando eu tava... já formalizando o curso, né, falando assim, vai ter primeiro episódio tal, segundo episódio tal, terceiro episódio tal, eu comecei a perceber, se eu fosse falar em detalhes do que eu tava estudando dessa crise, eu falei assim, primeiro lugar, não começa a falar da guerra nunca, e segundo, é muito avançado, tá? Isso aqui já tá num nível um pouco mais avançado, então é bom você também já saber dos desdobramentos e tal, né? Pra você entender direito a importância dessa crise. Nem todo mundo iria gostar, né? Você tá querendo ver tiro, porrada e bomba já de cara, fala assim, não, eu tenho uma longa discussão diplomática, Sim. Que diplomata tava passando a perna em quem, às vezes no seu próprio suzerano, assim por diante. Então eu fiz esse episódio à parte, só para discutir mais em detalhes sobre essa crise de julho. Então isso vai ser para os nossos patronos, né? Excelente. Então, quem comprar até a pré-venda, que vai até sexta-feira agora, dia 17, até R$ 23,59, com valor promocional. Isso. Certo? Vai ganhar também o podcast sobre
a influência da guerra na literatura. Isso. No entanto, se você já for patrono ou se tornar patrono, além de ter o curso para sempre, Vitalício. porque o curso ele vai ter quanto tempo de duração? Assim, sei lá, o cara Você tá comprou... falando de aulas. o cara não. O cara comprou, ele pode ver até... Você pode ver até 2022. Ah, tá. Mas se ele for patrono já, Aí fica vitalício. contribuindo no Apoia-se do Seis Comum, para quem estiver fora do país, no Patreon, vai ser vitalício. Além disso, vai ganhar esses 2 episódios, né? Sobre as discussões, Sim. sobre... não é só culpa, né? Mas assim, sobre os desdobramentos de fato da guerra. Por exemplo, o que acontece? Será que a gente não teria um nazismo, por exemplo, sem a guerra? Vamos ter discussões detalhadas sobre isso. Sobre os erros dos generais, inclusive, tá? Que essa discussão também é muito boa. Todo mundo adora falar assim, mas e se o general tivesse feito aquilo, né? Na hora que você vê, assim, qual que foi o resultado, é fácil, né? Então como a gente tá numa posição privilegiada claro. Fica fácil meter pau em general. E também sobre a crise de julho. E quem comprou o curso, as aulas ou episódios, eles serão em podcasts, em vídeos... Os dois, quer dizer, Os você dois. pode tanto ver por podcast e por vídeo. Na verdade, assim, a grande graça do vídeo é que a gente pode colocar algumas imagens, colocar alguns mapas, colocar algumas coisas interessantes. Tem gente que gosta também de ver vídeo, né? Eu não gosto tanto assim de olhar pra minha cara, mas tem gente que tem gosto pra tudo no mundo, né? Tem gente que gosta de ver vídeo. Então a gente tá colocando nos 2 formatos e a gente vai ter uma surpresa que a gente essa eu só posso revelar em março, tá? Mas vai ser um jeito bem legal de você ver o seu... A forma de pagamento, ele pode pagar o cartão de crédito. Cartão de crédito, boleto, você pode parcelar em até 10 vezes, tá? Então, tipo, tô sem grana, não sei mais o que. Até peço desculpas aqui pra quem comprou na primeira semana, porque um monte de gente falou assim, cara, tipo, eu vivo fora do país. A gente não tinha opção de pagamento fora do país de cara. Eu queria parcelar, não tava com parcelamento de cara. Então, assim, a gente foi com um negócio no ar que a gente foi corrigindo tudo. Falou assim, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Tá, excelente, assim, então o link tá aqui na descrição. Vá o mais rápido possível, certo? Até sexta-feira você vai ter o preço promocional, depois vai ser o preço padrão. A gente tá dando uma chance aqui. A gente na verdade tá fechando as vendas, tá? Vamos vender só nessa semana, depois a gente só vai vender quando a gente lançar o curso em março. Então aproveitem agora que é a oportunidade única da vida. Excelente, então muito obrigado pela sua presença aqui no Oliver Talk. Muito obrigado, honra toda minha, nossa, muita felicidade. A primeira entrevista que eu dou em podcast é ser aqui pro meu amigo Luciano. Oliver. Guten Oliver, exatamente. Ok, então muito obrigado também por você que está ouvindo e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.